Hora certa. Para você uma ótima noite, 8 horas, 1 minuto agora. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, tá no ar a live pós-derby, número 206. O Guarani venceu a Ponte pelo placar de 1-0, 1 pro Guarani, 0 pra Ponte. E o Guarani já tem jogo, pois é. O Bugre já tem jogo amanhã contra a Chapecoense, 9h30 da noite. Você vai conferir aqui nos canais Futebol Interior com o Lucas de Souza, com o Wagner Ferreira, com o Albert Cavalcante e com o Claudinei Corsi. Mas ainda estamos falando de derby. Vamos fechar os trabalhos a respeito do derby número 206. Já falamos muito do derby na sexta, aliás, a semana inteira, né? Semana passada, no meio campo FI, no Café com Bola também, que tem o comando do Claudinei Corsi. Depois na live pré-derby, na última sexta-feira. Aliás, agradecer a todo mundo que ficou com a gente. Uma audiência muito boa também, muito obrigado. No jogo, então, nem se fala. É uma honra e um orgulho. No YouTube batemos mais de 10 mil visualizações. No geral, ficamos na terceira posição entre todas as plataformas que transmitiram aí o derby. Muito bons números pra gente aqui. O Guarani ganhou o derby e nós aqui do Futebol Interior também estamos muito felizes pela receptividade do nosso ouvinte e do nosso torcedor, porque a gente sabe que a nossa briga é com gente boa, é com gente muito boa, inclusive. É isso. Obrigado a todo mundo que ficou conosco. E hoje, segunda-feira, a gente vai passar a régua aí no derby número 206, porque agora falar em derby só no ano que vem, né? No Campeonato Paulista. Graças a Deus a Ponte Preta retornou à Série A1 do Campeonato Paulista. Esse ano não tivemos o derby porque a Ponte fez o favor, né, de ser rebaixada. Aliás, a Ponte Preta tem essa diretoria da Ponte que dentro do campo, minha Nossa Senhora, tá quebrando alguns recordes aí que, pelo amor de Deus, né? Mas esperamos que as coisas melhorem pelos lados da macaca. 8 da noite, mais 3 minutos. A gente começa aqui a live pós-derby com um vídeo com o gol do Guarani, a narração do Lucas de Souza, mas com imagens para você do Facebook e para você do YouTube também do Rumble. Para começar então a live, o gol do Guarani na voz de Lucas de Souza. Vem Guarani pro campo de ataque, trabalha a jogada, lançando o Citica, jogada lá na ponta direita com Matheus Barbosa. Matheus Barbosa fez o passe pra Derek no comando de primeira pra Bruno José. Sai da direita, vem pro centro, abriu na perna esquerda, mais um drible, pé direito na bola por cobertura, golaço! Gol! É do Bugre! É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. A maior emoção do futebol nos canais Futebol Interior e também na Rádio Essência FM. Sai o primeiro gol do derby 206, um golaço, um gol de placa, um gol pra sair do estádio e voltar de novo. Bruno José, camisa 17 a dele, um gol pra ficar marcado na história dos derbys. Uma jogada perfeita do Bruno José pela direita, saiu da direita, veio pro centro, chamou a marcação de 4 jogadores, abriu de novo pra direita, um tapa consciente, um tapa de craque, um tapa de quem conhece por cobertura. A bola entra no ângulo de Kaique, que quando percebeu foi pular, mas não conseguiu evitar que a bola fosse pro fundo do barbante. Um golaço, um gol de placa, um gol pra pagar o ingresso de novo, faz a festa o torcedor do Guarani no brinco. Bruno José, camisa 17, é bola na rede, é bola na rede, cai na rede, é gol do Guarani no brinco. Emoção maior do futebol, palavra essa que arrepia o torcedor brasileiro espalhado no Brasil e no mundo. 1 para o Guarani, 0 para a Ponte. Goleirão Kaique França, essa aí passou, vai buscar lá dentro. Olha aí no placar digital dos canais Futebol Inteiro, também na Rádio Essência FM. 1 para o Guarani, 0 para a Ponte. E na intimidade do lance, alô Albert Cavalcante, me dá o detalhe do golaço do Guarani. Tá aí o gol do Guarani na voz do Lucas de Souza, com imagens, né? A gente dá os créditos aqui, imagens da TV Guarani e também do GE, imagens do gol do Guarani, o gol do Bruno José, que aliás foi um golaço
põe golaço nisso. 8 da noite, mais 6 minutos. Vamos começar a girar a nossa equipe. Eu quero o boa noite. Eu vou pedir aqui de cada um o boa noite. 2 minutos para cada um aqui, tá? Eu vou pedir boa noite e já quero o comentário do jogo. E a pergunta é, resultado justo? Primeiro boa noite dele. Lucas de Souza. Fala, Lucas, meu parceiro hoje aqui nos canais Futebol Interior. Como é que tá, amigo? Tudo bem? Grande abraço, boa noite. Tudo bem, Carlos Corsato, a você ligado e conectado aqui nos canais Futebol Interior, a nossa querida bancada. Carlos Corsato, cronometrado o tempo de comentário aqui. Vitória justa do time do Guarani, foi mais time, principalmente no primeiro tempo. Time muito consciente, sabe o que quer fazer com a posse da bola. Claro, né, no segundo tempo um time um pouco mais retraído. O próprio Humberto Loser falou isso na entrevista coletiva, que foi uma questão de estratégia, o time jogar um pouco mais, de forma mais comedida, mas uma vitória importante pro Guarani. Derby é derby e vice-versa, né? Aqui em Campinas existe aquele ditado, que derby não se joga, se vence, e isso pro Guarani foi muito importante. É uma vitória para credenciar o time do Guarani nessa luta aí pelo acesso, nessa luta pelo sonho, né, de chegar ao Campeonato Brasileiro da Série A novamente, coisa que não acontece desde o ano de 2010. O Guarani subiu em 2009, em 2010 esteve na Série A, então 13 anos aí sem jogar o Campeonato Brasileiro da Série A, pode entrar novamente nesse hall seleto de times da elite do futebol brasileiro. O time fica a poucos pontos, inclusive do vice-líder do Campeonato Brasileiro. Então, entrou de vez na briga pelo acesso o Guarani. Uma ótima vitória, uma vitória que credencia o time nessa briga pela parte de cima da tabela. Beleza, esse Lucas de Souza, que transmitiu o derby número 206 aqui nos canais Futebol Interior. Aqui no Futebol Interior, enquanto eu estiver assim, aqui vai ser assim. O narrador do Guarani narra o derby no Brinco, o narrador da Ponte, ou eu, ou o Mano Marcelo, narramos o derby no Majestoso. A gente já fez aqui um jogo, um derby, né, com narração dupla. E eu confesso pra você, apesar da Ponte Preta ter vencido o jogo, eu não me senti nada tranquilo. É um tanto quanto confuso, né? Nada legal. Não foi nem isso. Vou até abraçar aqui meu amigo, meu parceiro, sou fã dele, o Gustavo Marques. Grande Guga. A gente, até sem treinar, né? Porque eu costumo dizer o seguinte, esse negócio de pauta é bacana, mas eu não sigo muito esse negócio não, né? E eu com o Guga, a gente nem treinar não treinou, né? Mas deu certo, na transmissão deu certo, mas quem perde fica com cara de taxa, né? Fica com cara, né? E eu não gostei desse negócio não. Então, é assim, o derby no jogo do Brinco de Ouro da Princesa, o narrador do Guarani narra, e o derby no Majestoso, o narrador da Ponte narra. É isso, 8 da noite, mais 9 minutos. Vamos começar aqui com os nossos debatedores, e agora nós vamos descobrir qual é o som que tá vazando lá. Deixa eu chamar primeiro o nosso Claudinei Corsi. Vem, Claudinei, depois da vinheta. Fala, Ney, o seu boa noite e quero que você diga se você achou que o resultado foi justo. Tudo bem aí? Olá, Corsato, beleza? Tudo bem? Tá chegando bem meu som aí? O seu som tá chiado, mas não tem problema, Ney. Vamos assim mesmo, bora. Legal, vamos em frente então. Boa noite a quem está nos assistindo aí no YouTube, no Facebook, no Rumble também. Boa noite aos companheiros da equipe. Olha, Corsato, para mim, o Guarani teve uma coisa essencial no derby e que eu sempre reputo como essencial, e eu dizia isso até antes do derby, né? É justamente a questão da vontade, a questão da garra no derby. E me parece que o Guarani, apesar da chuva, apesar do granizo, apesar da Ponte Preta não estar com um time tão bem formado, o Guarani se apresentou de uma maneira tal que demonstrou garra no derby. E isso a gente sente, e já vimos em outros derbys também, quando a equipe A ou B não era favorita, que a garra acabou se sobrepondo às condições do time. Então, para mim, o Guarani entrou com mais vontade que a Ponte Preta. Independente de questão, se a gente for analisar time por time, jogador por jogador,
inclusive fizemos essa análise aqui no pré-derby e acabou dando metade para cada lado, mas independente disso, o que eu entendo que aconteceu é que o Guarani, obviamente, talvez até por jogar no seu estádio, com o seu torcedor, quase 16 mil torcedores, demonstrou uma garra maior, uma vontade maior de ganhar o derby. E por isso acabou saindo vencedor. Foi por 1-0 somente? Foi. Mas 1-0 num derby é uma vitória maiúscula, né? Então, para mim, o que preponderou, na verdade, foi essa vontade do time, Corsato. Tá aí o Claudinei Corsa, então, trazendo o seu destaque. E agora eu quero pegar aqui o destaque, vou pedir pro Felipe, se der, viu, Felipe, para você ir mutando o microfone deles, né? Ou então para vocês aí, viu, vocês que estão home aí, falou, muta o microfone, tá bom? Porque senão vai dar eco aqui. Tem um de vocês que tá com eco aí, até para não prejudicar a live inteira. Vou pegar aqui agora os destaques dos repórteres, para depois pegar o Wagner e o Pedro, que não participaram da transmissão, mas com certeza viram o jogo, né? E a gente, por ordem do jogo, eu vou pegar o primeiro destaque do repórter do Guarani. Quero o boa noite do repórter Albert Cavalcante, também o que ele achou do jogo. Depois da vinheta, Albert. Albert Cavalcante. Segundo pesquisa do Instagram, o melhor locutor de Valinhos. Liga o seu microfone que eu acho que tá desligado. Liga aí. É isso aí, tá voando, menino. Tá voando. Tá O melhor locutor de Valinhos. Segundo fake, hein? pesquisa. Não é fake. Pesquisa popular. Não serve pra nada aquela pesquisa lá? O cara tá fazendo trabalho contra a pesquisa. Não, o Albert é o seguinte, Albert, mas vamos Nossa, valorizar cara, o já produto, começou? Albert. Fique feliz com a sua conquista, rapaz. Pô, se fosse outro, tava soltando Nossa, rojão, legal, meu velho. Deus do céu. Opa, legal, posso começar já? O cara já dá no meio já, velho. Mas, pô, você tá falando que é fake, caramba. Eu tô aqui levantando a bola pra você, pô. E você falando que é fake. É o melhor locutor de Valinhos. Valinhos. Temporada 2022-2023. Boa noite, Albert. Opa, legal. Boa noite, Carlos Corsato, a bancada dos canais Futebol Interior e a você, amigo internauta conectado aos canais Futebol Interior. Que jogo, hein? Que jogo, muita emoção no derby, né, 206. O Guarani, que desde 1953, quando o derby foi, né, a primeira vez foi realizado no estádio Brinco de Ouro, por incrível que pareça, era o derby 70. E o Guarani conseguiu, né, com essa vitória, conseguiu sua vitória 70 no estádio Brinco de Ouro. Destacar aí o show da torcida, né? A torcida que acabou comprando a ideia, né? Acabou lotando o Brinco de Ouro da Olímpica Princesa com 15.937, um recorde de público em 2023. E o Guarani jogou para vencer, viu, Carlos Corsato e amigos? Achei que o Guarani entrou ali, mesmo patinando, mesmo não estando com as chuteiras para-chuva, o Guarani colocou aí a emoção na ponta da chuteira, como diz a vinheta aí do Marcelo Corsato, né? E soube explorar melhor o campo. Ele soube explorar melhor o gramado do jeito que estava, né? Utilizou muito as pontas, né? Com o Bruno José e também com o João Vitor, e acabou sendo premiado com o gol. Fora isso, Carlos Corsato, que festa da torcida, e nós esperávamos aí um derby com mais gols, porém, entretanto, o derby 206 irá ser marcado por dois fatos, né? Primeiro com a Edna, né? Ela que nessas 111 anos de história do derby acabou apitando, né? A primeira mulher que acabou apitando o derby, e mais pra frente iremos falar mais sobre isso, e ela foi sensacional. E sobre o granizo, né? O derby 206 será marcado pelo derby do granizo, Carlos Corsato. Legal, tá aí o Albert Cavalcante, repórter do Guarani, no YouTube o Ariel Ferreira, o Gustavo Antoniassi, mandar abraço para esses dois parceiraços, né? O Ariel, que é da REC, nossa parceira aqui também nos canais Futebol Interior. Um abraço pro querido Ariel, pro grande Gustavo Antoniassi, o melhor repórter de Americana. O Akira Miyamoto também tá ligado com a gente. Valeu, muito obrigado. O Moné Fernandes também ouvindo a gente. Bugrino e Camille também ouvindo. Fabiano, esse aí. O Luciano Alves, o Alexandre Bernabé, pessoal que tá ligado com a gente aqui, muito obrigado pela participação, pessoal no Facebook. Vamos lá, agora eu quero o destaque do repórter da Macaca, o boa noite do André Luiz e o comentário dele no jogo, se foi justo ou não o resultado da partida 1-0 pro Guarani no derby 206. Boa noite pra você, André. André Luiz. Como é que tá, amigo? Tudo bem? Boa semana, boa segunda-feira.
Tá desligado o seu microfone. Muito boa segunda-feira e boa semana para você também, Carlos Corsato, aos demais companheiros da bancada. É um prazer estar nesta live pós-derby número 206. Um abraço especial a você, ouvinte dos canais Futebol Interior. Bem, em relação ao derby, nós tivemos aí duas situações, né? Uma antes da chuva de granizo e outra depois da chuva de granizo. Antes da chuva de granizo, o Guarani entrou um pouco atabalhoado, um pouco aí com os dedos da flor da pele, e com isso a Ponte aproveitou aí logo no começo da partida com o Eliel, quase numa entregada do Lucão para o Pegorari, o Eliel acabou batendo-lhe a carteira e quase fez 1-0 para a Macaca. Pós a chuva de granizo, o Guarani se situou em campo, o Guarani foi mais ousado, o Guarani foi melhor, e num lastro de muita competência, e eu diria até sorte do Bruno José, ele conseguiu mandar aquela paulada no ângulo com muita técnica e qualidade, sem chances alguma para o Kaique França, e o Guarani ali fazendo 1-0. Na segunda etapa, as mexidas que o Pintado fez na Ponte não surtaram nenhum efeito, e o Guarani foi melhor ao longo, diria que até 75 minutos de jogo, e mereceu a vitória por 1-0, meu caro Carlos Corsato. Legal, valeu, André. Deixa eu abraçar aqui o Marquinho Bugrino. Eu vim com coisa de não ler as mensagens, mas, cara, tem gente que não entende o óbvio, né? O cara tá perguntando aqui, só não entendi porque o símbolo, né? Falta de educação, né, o Marquinho, para variar, né? Mas se você não entendeu, eu vou te ajudar, porque às vezes falta um pouquinho de inteligência para as pessoas. É live pós-derby. O jogo, o Lucas de Souza, o derby é composto por quantos times? Por 2 times, né? Quais são os times? Guarani e Ponte Preta, né? Então, Ou Ponte Preta e Guarani. Tem né? gente que parece que tem azeitona na cabeça, né? Aí tá bom, vamos lá. Agora quero pegar aqui o destaque do comentarista Wagner Ferreira. Wagner Ferreira. E aí, presidente, o que você achou do jogo? Grande abraço, boa noite, boa semana. Muito boa noite, meu caro Carlos Corsato, Lucas aí no estúdio, os companheiros que estão home office e todos que estão acompanhando esta live aqui, pós-derby Guarani Ponte Preta. Hoje eu fiz um comentário no meio-campo FI, dizendo que se havia alguma expectativa em torno do tudo que envolveu o Clássico Campineiro, tudo se resolveu da maneira prevista. O favoritismo do Guarani. Outra dúvida, a indicação da árbitra Edna Alves Batista, se seria ou não uma boa indicação, acabou provando que não tem nada a ver, apitou direitinho o derby. O público fez presente, recorde de público no Pico de Ouro, um show no intervalo de luzes, som, e para culminar, o Guarani encostando no G4. Afinal de contas, só não está dentro pelo fato de uma vitória a menos do que o Criciúma. Eu acho que se basta vencer amanhã a Chape, fora de casa, que o Guarani estará dentro para não sair mais. Então, aquilo que eu disse, o Guarani comemora e a Ponte junta os cacos para tentar a reabilitação no campeonato. Vai jogar em casa agora contra o Sampaio Corrêa e tem que vencer de qualquer maneira. Agora, se o resultado foi justo ou não, eu acho que até o Ponte Pretano está entendendo que o Guarani mereceu a vitória. Fez um gol com o Bruno José, poderia ter feito com o Derek, poderia ter feito com o Bruninho, ou até com o João Vitor, tiveram chances para ampliar o marcador. Mas o Guarani fez 1-0, a Ponte não fez nenhum. Falta de competência da Ponte e mérito do Guarani. Então não há o que discutir. Vitória merecida do Guarani, que vai assim caminhando a passos largos como ao acesso à Série A. Eu não vou dizer que não tenho dúvida nenhuma de que isso vai acontecer, porque eu não sou pitonista. Mas pelo futebol que está sendo apresentado, pelo elenco que o técnico Humberto Louser tem nas mãos, eu acho que não está muito difícil de entender que o Guarani está no caminho certo do acesso para a Série A do ano que vem.
Esse Wagner Ferreira, comentarista aqui dos canais Futebol Interior. O nosso último debatedor hoje é o Pedro Lino, que entrou hoje para substituir o Marcelo Corsato, que mais uma vez deu uma carteirada, mas o Pedro Lino está sempre com a gente. Solta a vinheta do repórter aí, ô Felipe Marques. Repórter Pedro Lino. E aí, Pedro, como é que você tá, meu querido? Grande abraço para você. Boa segunda-feira. Boa noite, Corsato. Boa noite, Lucas de Souza e todos os amigos da bancada aí da live pós-derby. Vitória merecida do Guarani pela atmosfera antes do jogo, né? A torcida, a família, criança, mulheres no... Ué, caiu o Pedro? Travou. Travou o Pedro Lino. Famoso travou. Enquanto ele volta aqui, deixa eu já preparar aqui o outro tema. E aí o Pedro já volta. Enquanto tava falando, tava tudo bonito, né? Poxa vida, tava hein? lá na tela, né? A hora que você voltar, Pedro Lino, dá um oi aí, tá bom? Dá um oi pra gente aí. Agora quero colocar um outro tema aqui, né? O Pedro Lino volta já já. E o Pedro puxou aí que eu quero falar da torcida do Guarani. Que festa bacana, que festa Linda bonita festa. fez a torcida do Guarani, né? Isso faz toda a diferença, né, Corsato? Essa atmosfera que bem colocou aí o Pedro Lino, pra quem é mandante, o camarada se sente motivado, né, a dar o seu melhor em campo, a se entregar, dar aquele 110%, nem 100%, né? E pro time adversário, tem time que gosta de jogar contra isso. A gente vê, às vezes, os argentinos jogando Libertadores aqui no Brasil, parece que eles gostam desse tipo de coisa. Não que isso tenha afetado o futebol da Ponte no jogo, porque como bem colocou o André, Ponte Preta até a chuva de granizo teve uma chance com o Eliel lá que o Diogo Matheus acabou salvando. E depois da chuva o Guarani se encontrou no jogo. Mas a atmosfera, tudo isso que a torcida fez e acreditou, né? A torcida acreditou que realmente era o momento de estar no estádio, né? Foi feita uma campanha muito legal. Esse trabalho de setorização do Brinco de Ouro também tem feito toda a diferença. Então parabéns ao Guarani, todos os seus departamentos e claro a torcida que acreditou e que foi ao estádio incentivar, apoiou o time do início ao fim, fez realmente uma festa muito bonita. Esse derby tá na história por tudo, né, Carlos Corsato e amigos, desde a chuva de granizo e toda a festa que o torcedor do Guarani fez lá no Brinco. Eu já disse aqui várias vezes, né, nessa bancada inclusive, que é uma bancada muito importante, né, eu sou extremamente favorável ao derby de torcida única. Você pode reparar que depois que começou a ter torcida única, o público aumentou. Aumentou porque você se sente mais seguro. Isso. Esse é o ponto. Infelizmente. Né? O torcedor da Ponte no Majestoso sabe que não vai ter ninguém para encher o saco dele lá. Né? E o torcedor do Guarani sabe que na casa dele não vai ter nenhum Ponte Pretano para encher o saco deles lá também. Infelizmente, a nossa sociedade não está preparada para conviver com a diferença. Não tá. E não depois vem gente que fala, não, mas o jogo com duas torcidas, vou dar um exemplo aqui do que aconteceu sábado lá no Engenhão. Pois é. Né? Lá no Rio de Janeiro é torcida. Lá são duas torcidas. Sim. Porque, na verdade, no Rio de Janeiro também é diferente, né? Desde a época do Maracanã, década de 60, 70, que tinha geralzona lá, que naquela época eles já se misturavam, né? Sim. Você pagava mais barato do ingresso, só que você tinha que ficar todo mundo junto. Então isso é cultural. Sim. Agora, a falta de educação das pessoas, na live aqui, na live, né? Então. Que perto de 16 mil pessoas, né? O número é muito ínfimo. Já tem gente sem educação. Imagina o cara que escreve borracha em live, o que ele vai fazer com outro no estádio de outra pessoa, né? Então, imagina. Então, o povo sem educação, né, merece isso mesmo. E aí tem gente que critica, né, o pessoal do Ministério Público. O Ministério Público está certinho. Certíssimo. E depois que começou a fazer isso, né, o público aumentou. Deixa eu pegar aqui o comentário do Claudinei Corsi para falar da torcida, né? A gente falar aqui da bela torcida que fez, da bela festa que fez a torcida do Guarani, o envolvimento do torcedor do Guarani, mais de 16 mil pessoas no Brinco no último sábado, Ney. Exato. É importante, né? A participação do torcedor. Eu acho, assim, tudo que você faz entre Guarani e Ponte Preta para tentar superar o outro de uma forma legal, de uma forma saudável, eu acho viável. Eu gosto dessas coisas aí de peruada, galinhada, isso aí eu acho uma patifaria muito grande.
Mas, por exemplo, o torcedor do Guarani, ele acabou se mobilizando, evidentemente, para tentar colocar um público maior do que a Ponte Preta colocou no derby no primeiro turno. E conseguiu. Então, isso eu entendo como saudável, né? Então, vamos colocar lá mais público, foi 12 mil na Ponte, vamos colocar mais, colocou 16 mil. O duro é que hoje em dia os estádios eles encolheram, né? Então não tem como colocar mais torcedores. Mas essa, digamos assim, essa disputa saudável, eu acho interessante. Eu acho muito bacana isso, né? E a briga que o Wagner está tendo com a câmera aí é uma coisa fora do comum. Né? Uma hora a gente chega lá. Gostei da presença do torcedor, achei interessante a festa que fez o torcedor, a campanha que a diretoria do Guarani fez primeiro para conseguir mudar o derby para o sábado, né? Porque na sexta-feira à noite realmente seria uma data muito ruim, um horário muito ruim. E o derby às 18 horas do sábado ficou realmente de bom tamanho. Melhor seria se fosse às 4 horas da tarde, lógico, mas 18 horas ficou de bom tamanho. Então, parabéns aí ao torcedor do Guarani. Agora, o que a gente espera, né, dos dois times de Campinas, é lógico que a gente sabe que o torcedor, ele vai na medida daquilo que o time apresenta dentro de campo. Mas a gente gostaria de contar sempre com mais torcedores, tanto no Majestoso como no Brinco, nos jogos que não sejam o derby, né, do Campeonato Brasileiro da Série B. Assim como acontece lá em Natal, como acontece em Maceió, enfim, em outros estádios, que às vezes o número médio de torcedores é de 10 mil. E aqui nós acabamos ficando sempre naqueles 3, 4 mil torcedores. Então, que bom que fosse, que nos outros jogos a gente tivesse também grandes públicos para apoiar os times de Campinas e empurrar para cima dos outros adversários para tentar a vitória, Corsato. Mas está de parabéns aí o torcedor do Guarani. Albert Cavalcante, vamos falar aqui da festa, né? Do torcedor do Guarani, mais de 16 mil pessoas, uma festa muito bonita, torcedor do Guarani que terminou aí com o presente, a vitória 1-0 para cima da Ponte Preta, né, Albert? Hoje tá difícil hoje. Estão me ouvindo? Agora sim. Vai. Ótimo, travou minha tela aqui, mas estou tudo bem, todo mundo travado aqui, mas vamos tocar o programa. Foi uma mobilização gigante, né? Na quarta-feira, né, 24 horas depois, na quinta-feira, já o tobogã já estava esgotado. Uma grande mobilização dos torcedores do Guarani, pensando no clássico, né? E também, obviamente, não só no clássico, em vencer o clássico, mas também pensando no momento do time. Fazia tempo que o Guarani não mobilizava tanto seu torcedor. Quando o Guarani entendeu que o Guarani precisa da torcida, nem tanta torcida precisa, o Guarani só se move com a torcida, né, que no começo do campeonato nós vimos aí bastante, aí o famoso 60-30. 60-30. Quando o Guarani se tocou que a setorização do Estádio Brinco de Ouro seria benéfico para ele durante a temporada, né, durante as partidas dentro de casa e até mesmo no seu bom momento no campeonato, o Guarani acertou na gaveta. Na gaveta. Obviamente, houve uma grande mobilização dos próprios torcedores nas suas redes sociais pedindo para que o Guarani fizesse, né, promoções e etc, etc. E qual o pedido de promoção? O Guarani fez o quê? Bom, vou juntar o útil ao agradável, né? Iremos agora fazer aí o plano do sócio-torcedor. Eu, na minha opinião, né, durante a semana, achei que seria muito arriscado você fazer um programa de sócio-torcedor, né, num jogo dessa magnitude. Até mesmo antes da jornada, estávamos conversando e durante a jornada falávamos, né, sobre o torcedor do Guarani aglomerado fora do estádio Brinco de Ouro da Princesa e depois para poder entrar. Entrei em contato com alguns torcedores, eles disseram que foi tranquilo. O que pegou mesmo foi o grande fluxo de torcedores que iriam passar nas catracas, mas em relação ao plano, em relação ao QR Code, deu tudo certo. E isso aí, o torcedor bugrino pode ficar tranquilo, aí os jogadores, torcedores, podem ter certeza que irá acontecer, a setorização irá pegar, obviamente, e o Guarani, né, demonstrando dentro de campo que ele vem fazendo, performando dentro de campo, com certeza o Guarani irá quebrar recordes e recordes. E mais uma vez, parabenizar a torcida do Guarani, que não tivemos confusões, né? O torcedor foi, como disse o Carlos e também disse o Lucas de Souza, né?
com a torcida única. Eu era um cara contra isso, achava que deveria ter 2 torcidas, mas foi provado, né, por B mais C no sábado, que vocês estavam certos mais uma vez. Infelizmente, né? Porque eu não gostaria de estar certo. Mas a festa seria completa, assim, entre aspas, com as 2 torcidas, né? Convivendo pacificamente e harmonicamente, não é verdade? A gente sabe que isso é meio utopia dizer no Brasil, mas imagina o Brinco de Ouro ou o próprio Majestoso com as 2 torcidas, formando arquibancada verde e preta e branca, né? Seria a coisa mais linda do mundo, mas não dá. Então fica a torcida única, assim, a mãe, o pai vai poder levar seu filhinho pra ver, vai poder levar um outro familiar. Sim, eu acho que todo mundo curtir com a maior tranquilidade. Eu acho que, por exemplo, o torcedor do Guarani, ele se sente mais seguro Total. sabendo que não vai ter torcedor da Ponte Preta lá pra encher o saco dele. Exato. Né? E no Majestoso a mesma coisa, o torcedor da Ponte vai seguro porque sabe que não vai ter ninguém lá do Guarani pra encher o saco dele também. Né? Então o cara aí pode levar a esposa, aí ele pode levar a filha, o filho, a namorada, o namorado, porque sabe que ali vai todo mundo torcer. É um time só. Né? Infelizmente, viu, gente? Infelizmente, as pessoas não têm educação, né? E tá cada dia pior, né? Tá cada dia pior. Veja por comentários na internet de gente que você jamais. Espera Aliás, que o cara vai falar algo sobre o time que você assunto, né? Eu fiz uma publicação do Gol, né? E veio a galera querer questionar o Albert, né? Por que ele não comemorou daquela forma efusiva que ele sempre comemora, né? Aliás, Albert, parabéns a você, viu? Né? Parabéns aí pra você, pela forma como você comemorou o gol, demonstrando todo o respeito, né? Ao momento, né? Sem querer avacalhar o time da Ponte, longe disso, sem querer tirar sarro. E ele foi questionado por isso, chegou a esse ponto o negócio. Fala, Albert. Ô, Lucas, e eu aprendi a ter o respeito máximo à Associação Atlética Ponte Preta com o rapaz que está do seu lado aí. Pois é. É o mínimo que a gente tem que fazer, né? É o mínimo, né? Respeito ao nosso adversário. E aí teve, né, gente que põe um monte de comentário besta lá, mas o bom é que a live do outro jogo não tá excluída, ela tá lá. Tá lá. E aí fala, a prova no outro tá lá. jogo eles comemoraram. Mentira. Eu narrei o gol da Ponte, igual narrei o gol do Guarani, ainda tive sorte que o Guarani ainda fez um gol, Exato. eu pude narrar os dois da mesma forma, e o André Luiz comemorou, comedidamente, mas comemorou, e o Albert Cavalcante estava no fundo lá e também comemorou comedidamente, mas comemorou, né? Então, quer dizer, além de tudo, o cara quando escreve bobagem, né? Porque não quer sabe brigar com a imagem, né? Que não sabe que a live anterior está lá pra pessoa ver, ninguém excluiu a live, né? Mas é isso, é duro ser... Tem gente que é igual a porta, né? Você vai debater com uma porta? Não vai debater com uma porta, né? Wagner Ferreira, e a festa do torcedor do Guarani, hein, Wagner? Esse assunto de torcida única, eu sou até favorável. Você pode ver que dentro dos estádios não tem mais briga. A briga continua nas praças, nas avenidas, né? Nos terminais de ônibus, para quem tem metrô, briga no metrô, aquele negócio todo. Olha, eu acompanho o Derby Campineiro já faz bem uns 40 anos, tá legal? E na minha época de repórter, então você fazia a cobertura do derby com as duas torcidas. Sabe o que você via no day after o derby? Se fosse no campo do Guarani, você passava, porque a Ponte antigamente entrava pelo portão principal e tinha todo o fosso para se dirigir à cabeceira do placar, cabeceira do fundo. Então, o torcedor, na passagem, já era utilizado pela torcida do Guarani, na saída, da mesma forma, e mais. Você nem imagina o que aconteceu nos banheiros. Porque no dia seguinte você ia fazer a cobertura normal, o setor disse que era, né? E o rescaldo, né, do que tinha acontecido. Olha, você via tipão de pia jogado no posto, você via a bacia sanitária, o vaso sanitário jogado lá no meio, lustre, lâmpada, tudo quebrado. No campo da Ponte, aconteceu a mesma coisa. Vocês se lembram de um derby que a torcida do Guarani bateu fogo na lavanderia da Ponte? Sim. A Ponte tinha naquele setor ali até foi um descuido. Acho que ninguém imaginou que isso ia acontecer. A Ponte tinha lavanderia. Aquele negócio todo, na parte... Onde fica a torcida acreditada?
Ô Wagner, você tá longe do microfone. Pega seu microfone. Não se falando também em danos a equipamentos de geral, sanitários, aquele negócio todo. A ponte tinha até um vaso assim, bem na frente da torcida. Os caras derrubaram nos carros. Mas é normal. Acontecia lá, acontecia aqui. Então, eu acho que foi uma medida correta do Ministério Público, do policiamento, quem tomou essa atitude, de fazer a torcida única. Agora, limite que foi limitado o público no derby, acho que vão concordar comigo. A questão do placar era participada pela torcida da ponte. Da torcida visitante, vamos chamar assim. Não a torcida visitante, por que não foi liberado ali mais uns 5 torcedores, ao invés de ficar apenas nos 16 mil que caem? Isso não deu para entender. A festa seria muito maior, o torcedor do Paraná seria muito melhor atendido. Então, por essas e outras, foi atrás, né? Esse excesso de precaução aí de bombeiro, de Ministério Público, realmente eu acho que é demais. Mas, no assunto da onde eu sou favorável, e ontem, no sábado, agora fez uma festa incrível, né? Muito bem organizada. Então, está de parabéns ao departamento do Brasil, já está promovendo suas ações, né, no próprio Dom Pedro para cativar mais, sobretudo, o seu próximo torcedor. O show no intervalo, realmente uma sensacional, de luz, de som. E para quem não conhecia a nova iluminação do Guarani, né? Uma oportunidade, uma atração a mais que ele não tinha ido que pudesse ir. Mas achei que o público foi muito pequeno e houve quem dissesse que tinha mais do que o público anunciado. Era anunciado em 1937, evidente que achou que o público chegou aí a ser superior a 16 torcedores. De qualquer maneira, foi uma festa bonita e, como disse o Albert aí, e o time que faz a torcida, essa é a minha opinião. Agora, de continuar nessa caminhada, nesse aproveitamento, o público será cada vez maior nesse público. Tá certo. Aí o Wagner, vou pedir, o Wagner, na hora que ele colocar o fone de ouvido, Wagner, não tira o fone de ouvido, porque o fone ele é o microfone. Se você tira o fone de ouvido, viu, Wagner? Se você tira o fone de ouvido, o microfone fica longe de você. O seu fone, ele é o seu microfone, aí a sua voz fica horrível. Então não tire o fone de ouvido da sua orelha, por favor, que a voz fica prejudicada. Aí o pessoal fica reclamando aqui na live que o som tá ruim, que o som tá isso, não tá audível. Deixa eu pegar aqui agora o destaque do André. O André, a torcida do Guarani fez uma festa bonita, né, André? E fora do estádio, não sei se você ou o Albert tem alguma informação, mas não tivemos confusão. Ainda bem, né? Mas a torcida do Guarani foi muito bem e fez uma festa bonita, né, ô André? É verdade, a torcida do Guarani fez a sua festa e eu queria citar aqui duas situações, viu, Carlos? Você foi muito feliz, como quando você disse que Campinas, infelizmente, por questão cultural, até comparou Campinas com o Rio de Janeiro, e os saudosos clássicos do Maracanã na década de 70, onde as torcidas ficavam juntas ali na geralzona. Infelizmente, eu, Wagner, você, todos aqui acompanharam, Pedro também, derbys com torcida, que era uma alegria, era uma emoção fantástica, ter as duas torcidas no estádio. Infelizmente, uma cidade do tamanho de Campinas, uma metrópole, a terceira maior cidade do estado de São Paulo, não comporta as duas torcidas no mesmo estádio por uma questão de violência, simplesmente. Então, é muito lamentável isso. Tá? Por que no Rio de Janeiro, lá, eles se respeitam e aqui não se respeitam? Em relação à torcida do Guarani, a torcida fez uma sua grande festa, assim como a Ponte fez no primeiro turno. Que eu saiba, não houve nenhum incidente extra-campo e nas imediações do estádio Brinco de Ouro da Princesa. Não sei se o Albert tem alguma informação, mas eu não tive nenhuma a respeito disso. E o outro fato que você disse é o respeito pelas duas equipes. O Wagner sabe disso, que ele que me lançou no Rádio Campinas, Claudinei também sabe disso, que ele também praticamente me ajudou a me lançar no Rádio Campinas, vocês sabem. Até pouco tempo atrás, eu tenho 26 anos de rádio, e até pouco tempo atrás ninguém sabia para que eu torcia em Campinas. Eu faço tanto um jogo do Guarani como da Ponte com a mesma intensidade, não muda nada. Isso chama-se respeito, tá?
Todas as vezes, hoje, graças a Deus, eu posso entrar no Brincadeira da Princesa porque eu tenho respeito pela entidade, tenho muitos amigos lá, mesmo sendo ponte-pretano, como há pouco tempo, né? Foi declarado e ninguém sabia disso em Campinas. Há 25 anos eu militando no Rádio Campineiro. Então isso chama-se respeito pela entidade, você ser profissional, não levar a paixão para o microfone assim como todos nós fazemos. Lógico, cada um tem o seu time, não adianta. Quem trabalha nisso aqui, eu duvido que o cara não gosta disso. No mínimo ele gosta e no mínimo ele é apaixonado por um clube, seja ele de Campinas, seja ele do Brasil. Então, acima de tudo, nós, profissionais do rádio, temos que ter o respeito pela entidade, no nosso caso aqui, o respeito pela entidade do Guarani Futebol Clube, já que militamos, fazemos os jogos da Ponte Preta e vice-versa, assim como o Albert e todos que fazem o Guarani, eu tenho certeza que tem um profundo respeito pela entidade e Associação Atlética Ponte Preta. Isso é ser profissional e ter respeito pelo outro, meu caro Carlos Corsato. Tá aí o André Luiz, o nosso repórter. Ô Pedro Lino, bom, o seu boa noite ficou prejudicado, mas aí você já manda ver no seu boa noite novamente e nós estamos agora debatendo a festa da torcida bugrina. Torcedor do Guarani mandou muito bem, fez uma festa bonita e bacana, não é mesmo, Pedro Lino? Corsato, tá me ouvindo? Opa, perfeito. Boa noite de novo aí pra você, pro Lucas de Souza, pro pessoal da bancada. Festa merecida do Guarani, junto com a vitória. Uma belíssima torcida com família, criança, homens e mulheres no estádio, né? Merecida a vitória. E que festa linda do Guarani sábado no derby, Corsato. Muito bem, muito bem. 8 da noite, mais 41 minutos. Eu combinei com o Ney até as 8h30. Então deixa eu dispensar o Ney aqui. Ô Ney, dá o seu destaque final aí que você tem um compromisso, né, Ney? Nessa segunda-feira, amanhã, você tá na jornada para Guarani Chapecoense. Certo, Claudinei Corsi? Tá mudo. Faltou ligar o microfone aí, viu, Ney? É o Ney. Isso. Vai, Ney, muta aí. Desmuta aí, Ney. Tem que ser. Vai, rapaz. Beleza agora. O seu som realmente tá horrível, viu? Vai precisar arrumar isso aí. Mas dá o seu destaque final. Mas tá certo. Grande abraço, Corsato. Muito obrigado pela participação. Aproveitando aqui, fazendo uma propaganda do Café com Bola, né? Aproveitando aí a audiência da live. Amanhã, às 7 da manhã, a gente tá aqui na Essência FM, no Facebook do Futebol Interior, com o nosso Café com Bola. Agradecendo aí a oportunidade da participação. Mais um derby que fica pra história aí. Canais Futebol Interior, parabéns a todos aí pelo trabalho, ao Eduardo Tolentino também, ao Marcos Rossi, que trabalharam também muito bem, ao Frank Francisco, que também não está com a gente aí, mas também comentou o derby ontem. Parabéns a todos e vamos em frente. A vida que segue, amanhã o Guarani volta a campo e no sábado a Ponte Preta tem que buscar a reabilitação contra a Bolívia querida. Vamos que vamos, Corsato, um grande abraço, boa noite aí ao internauta que está com a gente. Valeu, esse Claudinei Corsi amanhã no Meio Campo FI, meio-dia, e no Café com Bola às 7 horas da manhã, na Essência FM, aqui nos canais Futebol Interior. Bom, são 8 da noite mais 43 minutos, 8h43. Deixa eu abraçar aqui o pessoal lá do YouTube. Opa, deixa eu fazer essa aí, ô Corsato. Manda só o nome, tá? Beleza. Não vamos ler as mensagens, não. Só o nome, então, vai. Marcos Gustavo Nicolau, Paulo Marques, Anderson Grigoleto, grande Grigo, o Akira Miyamoto, também a Viviane Cristina, todo mundo ligadinho aqui. Valeu pela audiência, viu, família? Tamo junto. Muito obrigado pela sua participação. Continue deixando sua mensagem. Fale conosco aqui nessa live pós-derby do 206, o derby do Granizo, hein? O Marcos M tá perguntando cadê a Hora da Macaca. Ô Marcão, né? Estamos fazendo a live pós-derby, né? Então por isso hoje não tem a Hora da Macaca, mas a gente divulgou amplamente aqui na Jornada Esportiva e também no Meio Campo FI. Agora eu quero colocar mais um debate aqui. Que o gol do Bruno José foi um golaço indiscutível. Indiscutível, né? Até para os nossos debatedores aí. Alguém aqui acha... Bom, então vamos começar aqui. Foi um golaço o gol do Bruno José? Foi? Golaço. Depois eu vou para outra pergunta, tá? Vamos lá então. André Luiz, o gol do Bruno José foi um golaço? Foi um golaço. O que eu disse no início, quando você me chamou no começo... Ele veio trazendo com muita técnica a bola, levou aí no mínimo 3 jogadores da ponta e meteu na gaveta. Lógico, um pouco de sorte, porque um outro gol desse, acho que daqui 100 anos ele consegue fazer outro igual, mas
que foi com muita técnica, com muita precisão, méritos para ele, porque ele conseguiu levar da direita para a esquerda no mínimo 3 jogadores da ponta e acertou a forquilha lá onde a coruja dorme, na junção ferrosa, quando, como dizia o meu querido Edivaldo Tits, um forte abraço para ele, que está lá encharqueada, e mandou ali na junção ferrosa sem chance nenhuma para o Kaique França. Ô, Albert, que o gol... Depois a gente vai... Eu vou fazer uma outra pergunta desse gol. Mas que foi um golaço do Bruno José. E aí o André fala que daqui 100 anos ele vai fazer outra. Aí contra a Chape ele mete outro gol. Então. Aí eu quero ver. E aí, Albert Cavalcante, foi um golaço, né? Foi um golaço, né? A jogada foi bonita, né? Pelo lado direito ali, ele tabelou com o Derek e acabou recebendo ali a marcação em cima. E a poça de água, né? Ele ajeitou com a perna esquerda, a poça de água deu aquela seguradinha, ele deu um tapinha e mandou a bola por cima, né, do goleiro. Foi um golaço, né? E o André Luiz disse que nem 100 anos, né? O técnico Humberto Louser, na sua entrevista coletiva, disse, né, que quando eles chegaram, a comissão técnica chegou, ele tinha esse problema, né, de poder finalizar, né? Tanto que agora ele tem 4 gols na competição. E após a chegada do Humberto Louser e os treinamentos, ele acabou aí finalizando mais, até que é o 4º gol dele na competição. Mas isso foi uma pintura. Foi um golaço, Carlos Corsato. Wagner Ferreira, golaço, né, do Bruno José, né? É uma coisa rara no Bruno José, né? Ele quase não faz gol, mas quando faz gol bonito, cara. E tá merecendo. Você pode ir nas redes sociais, não tem ninguém falando mal do Bruno Calvo José. Já foi criticado muitas vezes, mas ele vem crescendo de produção. Até foi perguntado isso pro Humberto Louser, foi feito um trabalho com ele, dando incentivo para ele. Ele tem potencial. E talvez tenha se abatido com algumas críticas. Então, alguns jogos aí ele andou, né, meio que para baixo. Mas, de uns tempos para cá, vem sendo aí quase que unanimidade como craque do jogo do Guarani. E ontem, e no sábado, não foi diferente. Ele recebeu uma bola, foi caminhando, tentou bater com a esquerda, acho que não teve ângulo, a ponte fechou ali com os zagueiros, então não teve brecha. Aí ele resolveu voltar, puxou da esquerda para a direita, e eu estava acompanhando o jogo pela televisão, evidentemente que acompanhando os canais de futebol interior, com o som da TV baixo. Aí eu estava olhando realmente o Bruno José, deu uma olhada para o gol, ele viu a posição do Kaique e falou, vou meter lá, jogou por cima. Como diz o André, precisou de sorte, mas ele fez um consciente, ele fez um chute consciente, buscou o ângulo e foi muito feliz. A bola ainda por requinte de crueldade resvalou no travessão e entrou. Foi realmente um golaço e um gol que acaba sendo da vitória do Guarani no derby de 2616, no derby que ficou aí marcado como o derby do granizo, como diz o Lucas de Souza. Verdade, o derby número 206 no Brinco de Ouro da Princesa. Foi um golaço, né, do Bruno José, né, Pedro Lino? Foi um golaço, Corsato, merecido. Ele vem jogando bem, não é de hoje, né? Vem jogando bem, tem uns jogos já que eu tô acompanhando o jogo do Guarani. Merecido e merecida a vitória do Guarani também, Corsato. Agora vamos pro outro assunto deste gol, né? Já que falamos do golaço, né? Agora pro lado do torcedor Ponte Pretano. Em algumas redes sociais eu vi gente falando que o Kaique falhou. Lucas, na sua visão, o Kaique França falha no gol? Na hora que eu tava narrando o lance, eu procurei observar a posição do Kaique. Todo mundo sabe que o Kaique ele joga um pouco adiantado. Sim. Isso é fato verídico, certo? Sim, sim. Só que do jeito que o Bruno José chuta essa bola, campo molhado, em todas as adversidades, né? Eu duvido que o Kaique França pegaria essa bola, mesmo se ele tivesse bem posicionado. Eu acho que ele não pegaria. Pra mim, o Kaique França não falhou. Foi muito mérito do Bruno José. Gente, se você vê o lance de trás, né? Igual a câmera pegou, a curva que a bola faz, porque o Bruno José dá o tapa na bola. Imagina a bola molhada, Carlos. Sim. Você já jogou bola na chuva? Sim. Joga até hoje? Sim. Você sabe como é difícil você tirar o peso da bola e da curva que ela fez. Sim. No gol do Bruno José. E ela entrou na gaveta, gente, na junção das duas traves. Então, muito difícil, mesmo o Kaique bem posicionado, de pegar aquela bola. Eu acho que ele no máximo ia espalmar essa bola, ele ia bater na mão do Kaique e ia morrer no teto da rede. Ô Albert, do lado agora da defesa, né? Do lado do goleiro, você acha que o Kaique França falhou? Ele poderia ter executado um outro movimento ali para pegar essa bola? Viu, Carlos? Só voltando um pouquinho ao assunto, em 2020, depois vocês dão uma olhada aí, Brasil de Pelotas 3, Guarani 1, Campeonato Brasileiro 2020, vê o gol que o Bruno José fez.
Depois vocês dão uma olhada aí, né? Sim. Que fez gol na sorte. Depois dão uma olhada nessa. Estávamos aí fazendo esse jogo. E voltando sobre o Kaique, Carlos, na minha opinião, viu? Indefensável. É o estilo do jogo do Kaique no gol é aquele. Para mim, indefensável. Ele fez o que poderia fazer. O Bruno José acertou, mandou aonde o goleiro não pegaria. Para mim, não foi falha do Kaique França. André Luiz, e aí? Agora a visão do goleiro. Você acha que o Kaique poderia ter defendido essa bola? Eu já estive lá e já fui profissional. E conheço ali aquele gol, viu, Carlos Corsato? Então, Eu já tomei 2 gols de cobertura de Mauro Silva. então diga. Mas eu acho o Lucas ele foi cirúrgico. Parabéns, viu, Lucas, pela análise. Valeu, André. O Kaique realmente joga adiantado. Nos dias de hoje, é que o goleiro, na minha época, era diferente, né? O goleiro dificilmente ele saía jogando. Era técnica, o preparo. Hoje é muito mais físico, o preparo físico. É 70% preparo físico, 30% técnica. Na minha época era o contrário. Era mais técnica do que preparo físico. Mas ele estava adiantado, ele joga adiantado, ele estava 2 passos. E eu acredito, pela posição que a bola veio, a curva que a bola fez, como o Lucas disse, né? E o Bruno José calculou isso também. Mesmo que ele tivesse 2 passos para trás, talvez a bola batesse, porque você vê que ela bate aqui, na junção ferrosa, aqui ela bate e cai para dentro. Se ela bate um pouco para cima, ela bate e volta. Então, mesmo se o Kaique estivesse no gol, ela poderia bater nas costas do Kaique, no caso do Kaique entrar. Eu acho que dificilmente também ele chegaria, ele ia chegar atrasado. Golaço. Na minha opinião, não houve falha do Kaique França. Wagner Ferreira, agora olhando pela visão do goleiro da Ponte Preta, você acha que ele poderia ter feito um outro movimento? Ele falhou, não falhou? O que você pensa do lance, Wagner? Bem, vamos ser cruel demais, né? Crucificar o Kaique França naquele lance. A felicidade total foi do artilheiro, né? De quem marcou o gol. Evidentemente que quando vocês analisaram, o Kaique joga realmente um pouquinho adiantado. Alguém sabe a altura do Kaique França? 1 metro e quanto ele tem? Tem 1,80 m no máximo? A gente pode ver isso aí já. Porque um goleiro com uma envergadura um pouquinho maior, eu acho que poderia chegar naquela bola. Olha, ele tem Eu não acho que 1,86 m. o Kaique tem uma estatura assim, das mais altas para goleiro. Por exemplo, perto de um Cássio do Corinthians, ele não. Então, é isso que eu queria saber. Se alguém sabe a estatura do Kaique França. 1,86 o Lucas viu 1,86. Todo goleiro me parece que tem acima de 1,90 m, que é a estatura ideal. Mas, de qualquer maneira, olha, acho que dificilmente qualquer goleiro chegaria naquela bola. Para mim, não houve falha, não. O Wagner, na minha época, era 1,70 aqui. Pois é. Ô Pedro Lino, e o Kaique França falhou, na sua opinião, no gol do Bruno José? Corsato, não foi falha do Kaique França, belo chute do Bruno José, o Kaique França não teve o que fazer, né? Ele pulou, caiu e a bola entrou pro gol. Bom, 8 da noite. 8 da noite mais 53 minutos, 8h53, estamos com a live pós-derby. O Guarani venceu a Ponte Preta pelo placar de 1-0. Aqui tem muitos assuntos relacionados ao time, né? Tanto o time do Guarani quanto o time da Ponte Preta, mas aqui a gente está debatendo ainda a respeito do derby. Agora, dos coleguinhas, eu quero saber dos coleguinhas sobre o jogo. E aí, para a gente conseguir resumir, o que eu quero? Eu quero que cada um dê uma nota de 1 a 10 para esse derby, tá bom? Pode fazer um comentário rápido e uma nota de 1 a 10 aí para esse derby. Começar com você, Lucas. Nota 8 pro derby, principalmente pelo primeiro tempo. Segundo tempo um pouco mais morno, mais pela atmosfera e pelo que é o derby, né? Derby é um jogo gigante, né? Então, pelo que representa o derby e pelo jogo em si, principalmente na primeira etapa, nota 8. Nota 8 pro derby. E aí, Wagner Ferreira, nota sua pro derby. Ponte Preta e Guarani, Guarani Ponte, derby 206, 1-0 pro Guarani. Tecnicamente o jogo não foi lá essas coisas não. A Ponte é muito bem postada lá atrás, o setor defensivo quase perfeito, né? Não permitiu nada ao ataque do Guarani, ou se permitiu apenas o lance do gol.
mas aí não vou nem criticar a dupla de zaga, foi uma jogada individual do Bruno José e o gol do Guarani. Por isso que a Ponte tem uma das defesas menos vazadas do campeonato. Então temos que ressaltar isso. O ataque do Guarani não conseguiu jogar muito em cima da defesa da Ponte. Então se jogou, não encontrou muito espaço para jogar, não. O jogo, tecnicamente, não foi lá essas coisas. Vamos ficar com uma nota 7 para o jogo, pela intensidade do Guarani, tentando encontrar um caminho. Vejam que, tecnicamente ou taticamente, o Guarani tinha pela esquerda uma grande arma ali com o João Vitor, em cima do Luiz Felipe, que estava até amarelado, e o Pintado, inteligentemente, acabou fazendo a substituição. Tirou o Luiz Felipe e colocou o Mailton. Foi uma substituição inteligente, matando praticamente uma jogada por aquele lado, o setor forte do ataque do Guarani. E não é que o Mailton conseguiu descer no segundo tempo, né? Desceu, fez cruzamento, chutou a gol, mas aí faltou um pouco de competência, sejamos justos, né? Faltou um pouco de competência para a Ponte. O Guarani não precisou jogar tudo isso para vencer o jogo por 1-0. Nota 7 para o derby de sábado. 7, segundo Wagner Ferreira. Albert Cavalcante, repórter do Guarani. Nota do jogo, Albert? Por tudo que aconteceu, né? Com os problemas externos, entre aspas, né? Ali a chuva que acabou atrapalhando o espetáculo. Para mim, se o campo estivesse aí seco, seria outro, o andamento do jogo seria outro. Mas toda a rivalidade, pela toda a expectativa, né? O Guarani precisando, as duas equipes obviamente precisando da vitória, buscando a vitória, por mais que tenhamos aí todos esses problemas, para mim eu dou uma nota 8 para a partida, pela atmosfera, por tudo que envolveu a partida. Tínhamos jogadores aí que poderiam decidir dos dois lados, né? E quem decidiu, no caso, foi o Bruno José, o improvável Bruno José, assim como diria André Luiz, né? Que ele acertou na sorte o chute. Mas, do outro lado, também tinha uma bela equipe aí com o Elvis, que até mesmo um pouco fora de forma física, ele também foi um homem perigoso nas bolas paradas. Lembrando, né, que teve uma falta batida ali, o André, se eu não me engano, foi no primeiro tempo, foi no segundo tempo, o Lucas Souza pode até logo depois do gol do Guarani, viu, Albert? Foi no primeiro tempo. Foi no primeiro tempo, logo depois do gol do Guarani. Essa falta que o André tocou de cabeça por cima. O Regis mandou a bola na cabeça do André. O André fez um movimento. Ali era gol. Mais um pouquinho ali poderia ser o gol do empate. A partida poderia ter outra história. Para mim, a partida é nota 8. Nota 8 para a partida, segundo o Albert Cavalcante. Vocês estão bonzinhos com as notas. Eu não vou dar nota, não, mas o jogo foi... Vou combinar uma coisa para você. O jogo foi um horror. Eu detestei o jogo. André Luiza, sua nota para o jogo. Eu concordo em partes com o que o Albert disse, concordo com o que o Wagner disse. Tecnicamente não foi um jogo bonito. E nós temos que colocar aí que a chuva de granizo atrapalhou bastante. Se é com gramado seco, o jogo iria ter muito mais intensidade e talvez tecnicamente seria muito, muito melhor para ambas as equipes. Mas o Guarani... É aquilo que eu falei, eu falava até antes do derby, falei isso para vocês, falei isso em off, falei isso no ar na sexta-feira. Quem for mais ousado ganha o derby. O Guarani foi mais ousado, o Guarani quer ser mais ousado, é atacar mais, é chutar mais. Até eu dizia após a partida, a Ponte não chuta, aí você me disse, mas teve tantos chutes a gol, mas chute sem precisão, não tem jogada trabalhada. Teve essa daí que o Albert citou e uma outra... que se não me falha a memória, foi com o próprio Eliel, e não teve mais além disso. Chutes aleatórios, chutes para longe, e somando tudo isso, eu fico com uma nota 7 para o derby, Guarani 1.0. Pedro Lino, sua nota para o jogo, 1 para o Guarani, 0 para a Ponte. Com a chuva de granizo que deu, Corsato, os dois times não tiveram muitas chances, o Guarani soube aproveitar, né? Eu também dou nota 7, por tudo que aconteceu antes do derby, a festa, as duas festas das duas torcidas. Nota 7, futebol não foi muito apresentável, né? A Ponte não jogou muito bem, o Guarani se impôs no jogo, mas também não criou muitas chances. Nota 7, Corsato. 7,4 a média aqui do jogo. Bom, pela nota, né, vocês vão concordar que foi um jogo razoável, né? Razoável. Mas eu discordo completamente. Você disse que não daria nota, mas se fosse pra você dar uma nota, qual nota você daria? O derby foi muito fraco, 6. 6? Tá 6. Passa de ano, então. O André falou... passa de ano que é o derby. Né? O André falou aí das jogadas da Ponte Preta. Vamos lá.
Então, agora a gente pontuou aqui as jogadas da Ponte Preta. Vamos lá, vou deixar aqui para a bancada bugrina responder agora, tá? Começar aqui com o Lucas. Chances claras de gol do Guarani. A do João Vitor, que ele recebe um passe do Matheus Barbosa em profundidade, né? E sai cara a cara com o Kaique França. E o gol. É isso, Albert? Tem mais O alguma? Lucas também, eu vou falar pra você. Você quer que eu invente? Você quer que eu invente lance aqui? O Derek também. O Derek teve a chance. É que o juizão marcou impedimento, mas não estava Não, impedido. mas marcou impedimento, Não, né, aí não querido? vale, aí não vale. O lance foi impugnado. Tô falando Mas de se a lance bola válido. entra... Não, se a Tava bola pedido, velho. Não, ok, eu tô entendendo o ponto dele. Se a bola entra, vai no VAR e anula e dá o gol. Mas não vale, não Mas conta nem na antes- estatística. Então, não conta. Não Pois conta na estatística, Albert. Tá impedido, Ô, Carlos, cara. por favor. Não, Desliga o microfone. por favor, não. Não conta na estatística, é impedido, velho. Não conta. Não. O Guarani também teve 2 chances. Pois é. Teve mais, duas- Ricardo. Cara, qual? Lembra aí. Wagner, me ajuda aí. Ó, o Guarani teve o seguinte, teve volume de jogo, posse de bola, No primeiro tempo. que No segundo tempo, a posse de poderiam bola foi da se Porto. tornar em chances. E às vezes um passe errado, um cruzamento errado. Gente, eu tô não se perguntando de concretizou. chance Então, de gol. Eu tô falando o seguinte, que Chance esse de gol. volume não foi concretizado em chances de gol. Entendeu? Não foi concretizado em chance, mas o Guarani teve volume só. Chance clara mesmo a do João Vitor e o gol do Bruno José. Ponto. Então, o Derby foi fraco. Foi. O Derby foi Foi. fraco. Mas a média aqui, 7,4 segundo os companheiros. Tá bom, então, vai. Tá bom, vamos lá, vamos começar aqui. Agora eu quero eleger o craque do jogo, né? Nós elegemos aqui na transmissão, não vou falar o nome aqui para não... Dá spoiler? Mas e a gente tem o Pedro Lino e o Wagner que não estavam na transmissão, então eu Eles quero... terão a chance de dar a nota deles, né? Também. De eleger o craque deles. Vamos lá, então eu quero saber. Ô, Wagner, quero começar com você agora. O craque do jogo, na sua opinião? Carlão, não tem como não dar pro Bruno José, né? Ele vem merecendo já várias partidas. No derby foi mais uma, e ele decidiu a favor do Guarani. Um jogador que é raça, símbolo da raça bugrina, ele se dedica demais ao jogo. Quando a coisa está complicada, ele inverte. O próprio técnico Humberto Lousa inverte ele de posição. Quando precisa de um auxílio lá para o outro lado, ele vai para lá. A posição dele é realmente na direita. Ele é um auxiliar mais perfeito pro Diogo Mateus. E quando ele não está no ataque, ele está ajudando a defesa, volta para o meio, faz marcação, chuta para gol, faz gol. Então, eu acho que por tudo isso, não tem como não dar pro Bruno José um voto de melhor em campo, né? Do lado do Guarani, decidiu o derby. Melhor para mim, Bruno José. E aí, Pedro Lino, você que conferiu o derby, viu o derby, o melhor em campo. Você tem aí o melhor em campo. Fique à vontade para votar aí, tá? Eu vou na do Wagner Ferreira também, Corsato. Não tem como não dar o melhor em campo pro Bruno José. Ele que foi o autor do gol, né? Brilhou no derby, não tem como ter outro jogador. Albert Cavalcante? Unanimidade, né? O Bruno José, operado do mês, como assim nós chamamos aí, o auxiliar de lateral. Ele é auxiliar de lateral direito, auxiliar de lateral esquerdo, fez um golaço no derby. Ele é um jogador muito esforçado, era um dos motorzinhos do Guarani, lá do João Vitor e do Bruninho, né? Ele é um dos motorzinhos do Guarani aí, do técnico Humberto Lousa, ele que encaixou o time. Então eu voto no Bruno José, não tem como, né? André Luiz, o melhor em campo do derby? Não teria como, né, não ser ele. Ele que vem melhorando bastante no time do Guarani, tecnicamente. Fez uma boa partida, na minha opinião. Fez um golaço, né? O gol que ele fez, o torcedor tinha que sair para fora e pagar o ingresso de novo. Bruno José, para mim, é o craque do jogo. E aí, Lucas? O Bruno José é o craque do jogo e uma coisa, só complementando o que o Albert disse, o Bruno José representa exatamente um momento de crescimento do Guarani. Né? Esse momento de ascensão do Guarani vem de encontro ao momento de crescimento do Bruno José. Então, é o jogador que hoje melhor representa o que é o Guarani dentro do Campeonato Brasileiro da Série B. Bruno José, portanto, né? E pra você? O melhor foi também, né? Bruno então. José, né? Que, aliás, Olha, o cara fez um golaço, né, gente?
Carlos, eu não sei se vem a pergunta aí pela sua pauta, outros destaques no time do Guarani, ou também destaque no time da Ponte. Mas eu já vou antecipar. Além do Bruno José, destaque para o Matheus Barbosa e para o João Vitor. Os demais, né, todos num bom nível também, mas os destaques foram esses. Pela ordem, Bruno José, Matheus Barbosa e João Vitor. Pelo lado da torcida da Ponte, eu vou até me permitir aqui, né, porque é um sentimento que eu tenho, né. Acho que a torcida da Ponte, nesse momento, não merece a gente ficar procurando aqui um cara que foi bem da Ponte Preta, né. Vamos combinar que o time da Ponte, o Guarani... Não teve, Carlão. Não teve. Mas... Eu gostaria de ter Fábio Santos no meu time. Wagner, mas ó... eu tô com o presidente nessa. Não, mas é porque vocês estão do outro lado, né? Quem é Ponte Pretano, e eu agora aqui vou pegar o sentimento do torcedor da Ponte. Que derby ridículo que o nosso time fez. Cara, nem parecia que a Ponte tava jogando um derby, cara. Sabe? A torcida da Ponte, o mínimo, né, que se exige é que os caras corram. É o mínimo que se exige, né? Que os caras corram. Nem parecia que a Ponte tava jogando um derby, cara. Sabe? Os caras tá nem aí. O André entrou no primeiro tempo ainda. Acho que o Pintado assoprou paçoca, né? Eu ia perguntar isso pra você em relação ao Pintado. Você achou que ele tava um pouco perdido? Assoprou paçoca. Ele põe o Paulo Baia, depois ele tira o Paulo Baia e coloca o André. Perdidaço. Se o André pudesse já jogar, colocasse o André pra jogar desde o começo, pô. E aí tira, coloca o Paulo Baia. Alguém acha que o Paulo Baia foi o culpado pela derrota da Ponte Preta? Ou pelo gol do Bruno José? Mas longe disso. Aliás, o Paulo Baia num campo como aquele... O cara bate bem na bola. Por que tirar o Paulo Baia? E sem contar que a Ponte Preta tem um ataque ridículo. O ataque da Ponte Preta é de dar dó, cara. Ó, se a gente pegar o Derek, o Bruno Mendes e o Bruno José do Guarani, eles têm mais gol que a Ponte Preta. O ataque da Ponte é ridículo. A única coisa que sobra na Ponte é o sistema defensivo. É a única coisa que os caras conseguiram fazer. E não tem muita diferença, não. Né, do time do Pintado pro time do Felipe Moreira. Não tem muita diferença não, mas eu venho falando aqui, isso eu venho falando já desde o começo do campeonato. Falava do Guarani, inclusive até não é legal falar isso, mas o Claudinei no meio campo, e a gente está sempre debatendo, né? O Claudinei falava que o Guarani disputa para não cair. E eu, toda vez que o Ney falava isso, não senhor, Guarani para mim tem time para subir. E a Ponte Preta é time para ficar do 10º para baixo. E olhe lá, o torcedor da Ponte tá, com o saco cheio desse time horroroso. Esse time ridículo. Esse time da Ponte é ridículo. E chegaram mais 3 jogadores do Náutico, né? Ainda não tá, não foi oficializado, mas sim, parece que até o Souza tá voltando. Souza do Náutico. Gente, que coisa ridícula. Essa diretoria da Ponte Preta, ela tá fazendo a gente passar uma vergonha atrás da outra. A Ponte já vai ficar, depois de 15 anos seguidos, fora da Copa do Brasil. Ela conseguiu rebaixar a Ponte Preta, né? Coisa que não acontecia há 22 anos. Né, a Ponte foi disputar a Série A2, uma coisa ridícula, né, que essa diretoria fez e fica sempre colocando culpa em diretorias anteriores. Eu tô C e A para diretorias anteriores, porque eu não visto aqui camisa de Sérgio Carnielli e nem camisa de Marco Antônio Eberlin. Eu torço para Ponte Preta, eu não vou lá na arquibancada gritar Marco Antônio Eberlin e Sérgio Carnielli, né? Eu grito Ponte Preta. Então essa diretoria conseguiu fazer a gente passar uma vergonha do cacete, que foi cair para a segunda divisão do futebol. Depois não fez mais que obrigação de subir no outro ano, tá? Agora deu de presente para a torcida da Ponte Preta 15 anos depois não disputar a Copa do Brasil, porque alguém acha que a Ponte vai ser campeã da Série B do Campeonato Brasileiro. Então esquece, né? Então tá fora da Copa do Brasil. Copa Paulista como única Copa chance. Paulista, que coisa ridícula, cara. Coisa ridícula. Ontem, Juventus, ontem 190 torcedores do Majestoso, a torcida do Juventus era maior que a torcida da Ponte. Cara, que vergonha. Que vergonha, que coisa horrorosa que vocês estão fazendo. Depois, fica pedindo pra torcida da Ponte ir pro estádio. Como é que vai pra passar vergonha com esse monte de nego ruim aí que vocês contrataram? Contrataram um monte de nego ruim. Eu saí feliz no sábado que a Ponte não tomou uma goleada do bom time do Guarani. Se o campo tivesse seco, eu acho que não tinha tomado uns 4. Vai, André. É verdade. O que você falou e eu completo ainda. O artilheiro da Ponte, quem que é? Pablo Diego. E ele é. Tá, anos luzes sem jogar.
A zaga da Ponte, eu até concordo com o Wagner, que o Fábio Sanches é técnico, mas se juntar os dois, não dá um. Ah, não, André, aí não. A única coisa boa da Ponte é a zaga, pô. Mas o Matheus Silva tem dado umas pichotadas. Ah, mas todo zagueiro erra. A zaga não dá pra... André, a zaga da Ponte não dá pra criticar. No caso do Guarani, nós temos o Alan Santos, viu, Ele já André? tomou 9 amarelos no Brasileirão e, se não me falha a memória, 2 vermelhos. Não, mas não quer dizer nada. De gol, se o ataque da Ponte fosse tão potente como a defesa, nós tava na primeira colocação. Então, assim, o Guarani não. O Guarani é um time arrumadinho. O Guarani tem uma defesa boa, tem um ataque potente. O Guarani tem esquema de jogo. Parabéns pro Guarani, cara. Parabéns pro Guarani. E eu tô feliz que o meu time não tomou uma sacola do Guarani. Porque, ó, eu vinha falando aqui e, ó, todo mundo sabe o time que eu torço, né? Não precisa ficar desenhando aqui, né? Eu vinha falando aqui, e aqui tem companheiros aqui na live mesmo, que não, favorito. Cara, ganhou o favorito, coloquei no meu blog lá. Ganhou o favorito, resultado justo. E, gente, na maioria das vezes, o favorito vence. O Guarani ganhou, o Guarani favorito, gente. Bola pra frente, a Ponte tem que se cuidar. A Ponte precisa se cuidar para não ser rebaixada para a Série C. Parabéns para essa diretoria da Ponte, que para montar time de futebol, infelizmente, tá fazendo o torcedor da Ponte passar vergonha. Os números mostram aí. Não tem como eu defender. Não tem como defender. Depois de 15 anos não vai disputar a Copa do Brasil. Fomos rebaixados para a Série A2 do Campeonato Paulista. Não tem como defender. Essa Copa Paulista, a Ponte só não ficou em último lugar porque, graças a Deus, o Bragantino conseguiu colocar um time pior que o nosso, né? O Juventus ontem tinha mais torcida no campo da Ponte do que a Ponte Preta. Coisa ridícula, gente. É a camisa da Ponte que tá jogando. Gente, para fazer um negócio desse é melhor não colocar as cores do time no gramado. E parabéns para a torcida do Guarani, que entendeu o espírito e agora vai empurrar esse time para a Série A. Escreve aí, o Guarani vai para a Série A em 2024 e parabéns pro Guarani. Vou bater palmas para a diretoria do Guarani, que ó, não se furtou a trocar o técnico. Não. Wagner Ferreira, a diretoria do Guarani troca o técnico com o Guarani entre os 8 melhores colocados do campeonato. A troca do Bruno Privetti pelo Humberto Loser foi nesse momento aí. E isso é um ponto que a gente tem que destacar aqui, né, Wagner? Trocou o técnico, ganhou na qualidade no técnico e o técnico melhorou o time. Teve algumas mexidas também nos bastidores, né? Troca de superintendente de futebol. Já que a coisa não estava indo bem, trataram de acertar, mandaram um embora, houve um acordo ali, um saiu, chegou o Drubski e botou as coisas no lugar. A troca de treinador foi realmente cirúrgica no momento exato e o time cresceu. O time cresceu e está aí a prova. O rendimento do Lousa é algo em torno de 72% daí para cima. Uma pontuação dessa é para primeiro lugar do campeonato. Pois é. Então, parabéns para a diretoria do Guarani, que foi cirúrgica e no derby, gente, venceu melhor, cara. Venceu melhor, campo muito bom. Se não tivesse chovendo, a Ponte ia ter dificuldades. A Ponte ia ter muita dificuldade com esse ataque de riso que a Ponte tem aí. O Eliel conseguiu chegar ao número de gols do Pablo Diego. O Pablo Diego, o último jogo dele foi na 12ª rodada. A Ponte jogou 26 mais 14 rodadas para o Eliel conseguir chegar ao número de gols do Pablo Diego. O ataque da Ponte Preta é ridículo. Ridículo o ataque da Ponte. 16 gols em 26 jogos e o Guarani com 32 Ponte gols. tem o pior ataque do campeonato. O ABC fez um gol no final de semana, empatou com a Ponte. E o Botafogo é o segundo pior ataque com 17. Fez um gol também. A Ponte tem o pior ataque do campeonato. O ataque da Ponte Preta tem o mesmo número de gols do último colocado. Isso é ridículo, cara. Isso é uma coisa ridícula. Então, ó, para a diretoria da Ponte Preta, se a Ponte ficar na 16ª colocação, cara, tem que fazer festa, velho. Tem que fazer festa, tem que fazer churrasco, porque o time da Ponte é horroroso. Ô Carlos, mas em termos de classificação, né, pegando rapidamente aqui a classificação da Série B, tem time muito pior que o da Ponte. Graças a Deus. Muito pior. Por Graças exemplo, ao bom Deus. Chapecoense, que o Guarani vai enfrentar. Não é pior que a Ponte Chapecoense, olha, não. Você vai ver. Olha. Não é pior que a Ponte, não. É pior que a Ponte. Tá o time bom. da Chapecoense, na minha opinião. O Avaí. Não é pior que a Ponte. Perdeu pro Atlético Goianiense em casa. O Atlético Goianiense, você viu a campanha do Atlético nos últimos 5 Sim, agora jogos? com o Jair 4 Ventura. vitórias, um empate. Jair Ventura pegou o time com um monte de andando, conseguiu recuperar.
Mas eu acho, minha opinião, que a Chapecoense e o Avaí são exemplos de times piores que a Ponte e vão brigar lá na parte de baixo. Londrina é pior que a Ponte. Aí sim. Tombense é pior que a Ponte. Aí sim, 2. Né? ABC, 3. O ABC tá Tá rebaixado. faltando mais um. Então, Tá Sampaio faltando mais Correia. um. Não sei se é pior que a Ponte. Vamos ver Sampaio agora Correia é o sábado. Pimentinho mais 10. Né? Vamos ver sábado agora. Vamos ver sábado agora se é pior que a Ponte ou não é. 9 da noite, mais 15 minutos. 9h15. Agora, eu quero saber de vocês aqui. Já vou dar um dado aqui, né? Que a Edna teve um erro no derby, que foi o cartão amarelo que ela deu pro Matheus Silva. Na súmula, ela colocou pro Leonaldi. Eu até não entrei na súmula ainda para ver lá na CBF se ela já arrumou, porque dá para editar, né? Se ela não arrumou, a Ponte vai ter um problema, porque o Matheus Silva de fato tomou o terceiro cartão amarelo, mas de direito não ainda, porque ela deu o cartão amarelo pro Leonaldi na súmula e não pro Matheus Silva. O Matheus Silva claramente tomou o terceiro cartão amarelo. Então, Matheus Silva e André tomaram o terceiro cartão amarelo, estão fora do jogo contra o Sampaio Correia. Mas a arbitragem da Edna, para mim, perfeita. A Edna mostrou que é uma das melhores árbitras desse país. E vou colocar aqui agora também no masculino. Entre os homens, um dos melhores árbitros, né? Tirando o gênero aqui, do Brasil. Mandou muito bem a Edna. Quero saber a sua opinião, Lucas. Uma das melhores arbitragens, talvez, da história dos derbys. Minha opinião. Né? Esticando bastante aí a análise. Como a gente disse na live pré-derby, né? Enquanto eu estive na live pré-derby, eu fiz questão de ressaltar. Por que que a Edna chama tanta atenção, como dizem? Porque ela é mulher. Alguém viu a Edna pitando o derby? A não ser quando ela paralisou o jogo pela questão da integridade física dos atletas no Você sabe que no nessa granizo? live aqui, teve um na live de sexta-feira, né? Tá gravado lá, viu? Teve um que falou, depois do derby nós vamos conversar então. sobre a Edna. Né? Então, deixa eu chamar aqui. E aí, Albert? Tirou a câmera, né? Olha esse E aí, Albert Cavalcante? Vamos falar sobre a Edna depois do derby? Opa, legal. Cadê? Abre a câmera aí, Abre a câmera Albert. aí, ó. É ligeiro esse Albert, rapaz. Fale da Edna. Estamos numa live? Talvez. Fale da Edna, o profeta do caos. A Edna. Bom, posso começar? Carlos, você vai começar de novo? A arbitragem da senhorita Edna foi perfeita. Parabéns. Eu me surpreendi. E juro pra você que eu estava torcendo que fosse bem mesmo, né? Mas eu fiquei com medo por conta de tudo que envolve um derby, né? Que ela iria ter alguma dificuldade, né? Até mesmo, né, no final do jogo, quando teve aquele entreveiro ali, né? Quando o Regis caiu no carrinho na área técnica da Ponte Preta, aí o Benhur Moreira lá, espertão, foi tirar lá o Regis de lá e virou aquele bololô. Ela foi inteligentíssima, ela não caiu na pilha, separou os jogadores, foi nada, segue o jogo, até mesmo nos lances no jogo, né? Ela soube interpretar bem o que era falta e o que era o famoso escorregão, sem aí prejudicar a integridade física dos jogadores. Perfeito aí a Edna, e a Edna aí merece ser exaltada mesmo pelo derby, viu, Carlos Corsato? Ô Carlos, só informação em relação à súmula rapidamente aqui, eu acessei a súmula do jogo, consta aqui o cartão pro Leonaldi. Então ainda tá o cartão pro Leonaldi. Consta aqui o cartão pro Leonaldi. E então, de fato, ele recebeu o cartão, mas de direito não. Ou seja, entre aspas, ele poderia jogar contra o Sampaio Correia. Mas se eu sou a Ponte, não escalo. Não escalo, porque isso vai dar... Com o Bruninho aconteceu a mesma coisa, viu, Carlos? Aconteceu a mesma coisa. Ele Você lembra qual foi o jogo, Albert? Oi? Você lembra qual que foi o jogo? Qual que era a rodada? Mas teve uma situação igualzinha a essa do Leonaldi. Também teve, e todo mundo também estava nessa. Só que o nome dele, ele levantou o cartão amarelo, foi pro Matheus Barbosa, e o Bruninho reclamou alguma coisa, e o árbitro ergueu o cartão também novamente, e cravamos aí que ele estava suspenso para a próxima partida. Demos uma olhada na súmula, e não constava, e na outra partida ele performou normalmente, viu, Carlos? Tá, mas nesse caso aí, no Matheus Silva tem a imagem, né? Ela dando o cartão pro Matheus Silva. Também. Em nenhum momento ela deu o cartão pro Leonaldi. Em nenhum momento. Em nenhum momento. Em nenhum momento ela dá o cartão pro Leonaldi. Não tem imagem nenhuma dela aplicando um cartão amarelo pro Leonaldi, né?
Então o cartão foi dado, ela deu o cartão para o Matheus Silva, mas na súmula ela colocou o Leonaldi. E aí está o problema, o Leonaldi não estava pendurado, o Matheus Silva está pendurado. Se ele toma aquele cartão, ele não pode jogar contra o Sampaio Corrêa. Então, se eu sou a Ponte, para evitar problema, não escalo. Porque depois pode ter um problema aí o Sampaio Corrêa, né, entrar aí ou qualquer outro time e aí complica a situação da Ponte Preta. É melhor evitar a fadiga. Outro, né, profeta do caos foi o André Luiz. Eu quero saber agora o que você pensa da arbitragem da Edna depois do jogo terminado, viu, André? Agora não é mais supositório, como diz o outro. Em momento algum eu disse que a Edna era ruim ou analisei a Edna como mulher. Eu analisei a Edna como profissional. Ela foi bem no derby, apitou muito bem, uma das melhores arbitragens, concordo com o que o Lucas disse, mas eu acho que ela ainda precisa melhorar um pouco no quesito que vem, conversa, explica e fala... e tenta ali fazer o lado psicológico. Eu acho que a Edna poderia mudar um pouquinho nisso. Procurar não estender muito a coisa. Marcou, foi em cima da regra, marcou, acabou, segue o jogo, mas ela foi perfeita no restante das paralisações que ela ficou conversando, o resto perfeita. A Edna, um dos melhores árbitros deste Brasil, né? Independente de gênero, deixar bem claro aqui de novo, porque daqui a pouco alguém vai falar: mas o André Luiz disse. Não, André Luiz não disse nada. André Luiz disse que, analisando a árbitra, independente de gênero, a Edna é uma boa árbitra, uma das melhores do Brasil hoje, com certeza, meu caro Carlos Corsato. Wagner Ferreira. O Wagner estava no time, no meu, né, também, né? Ou eu no time do Wagner, nós defendemos aí a escalação dela. Foi uma boa, mostrando a importância que a CBF deu para esse derby, né, Wagner? E ela simplesmente fez o trabalho que nós já esperávamos dela, não é mesmo, Wagner? Eu não tinha a menor preocupação com relação à arbitragem da Edna. Eu acompanho a Edna já há algum tempo, não só no futebol feminino, mas apitou Libertadores, né? É árbitra do quadro da FIFA, árbitra da Comebol, da Federação Paulista de Futebol. Então ela tem um currículo invejável. E não é pelo fato de ser mulher, não, ela tem competência. Ela dirigiu o derby como se fosse um árbitro homem. Agora ela tem uma característica, um estilo próprio. O André diz que ela fala muito com os jogadores, mas é um estilo. Ao invés de chegar já rude com os jogadores, ela vai, contempla, ameniza as coisas. O lance do Regis, que foi cair no banco da Ponte, não aconteceu nada demais. A TV estava em cima do lance, os jogadores da Ponte do banco ajudaram até o Regis levantar. Então, eu acho que ali o Benur é que se precipitou, entendeu que poderia haver um conflito ali e chegou meio, né, com nervo às cores da plena, até justificado, né? Mas não aconteceu nada demais. E ela não aplicou cartão para ninguém, não houve nada. Agora, com relação ao cartão amarelo para o Matheus Silva, mas foi muito claro. A falta que ele fez poderia ser até para vermelho. O jogador que ele levantou, não sei se foi não me lembro bem, talvez o Lucas Lembro, não sei se foi o João Vitor, sei que ele levantou o jogador do Guarani lá, uma falta até para cartão vermelho. E ela deu o cartão amarelo. Acontece que na anotação, o Matheus Silva tem o número 4, o Leonaldi tem o número 5. Não tem nada de ver parecido também, né? Um é branquinho, o outro é mais escurinho. Então não tinha como fazer o engano. Eu não sei por que aconteceu esse deslize. Agora estou com o Carlos. Como é que correu o risco de manter o Matheus Silva e o Filipinho? Sei lá. Seria o caso aí do departamento jurídico tomar suas precauções, consultar a CBF. Vamos lá, vamos no levantamento dessa súmula aí. O que é que houve? Está correto? Aí sim, pegar por escrito um documento de liberação do jogador para poder jogar. Para mim, finalizado, então, acho que a Edna foi muito bem, perfeita, os cartões amarelos aplicados de maneira correta. E o estilo dela, eu vi ela conversando com o técnico da Ponte, o Pintado, botou a mão no rosto, falou: meu amor, ajuda a arbitragem aqui, colabora com a gente, mas sem irritação nenhuma. Quer dizer, desmonta o cara, deixa o cara bem à vontade para continuar o trabalho. A mesma coisa ela fez com o Loser, no momento assim de mais irritação, nervosismo, também chegou lá, deu um afago é o carinho, né? Eu acho que esse estilo aí funciona muito bem e quebra qualquer irritação por parte do jogador.
Tô contigo, Wagner. Pedro, a arbitragem, o trabalho da Edna nesse derby número 206, a sua opinião, por favor. Muito bom trabalho com o Corsato. A Edna é uma boa árbitra. Não é à toa que ela foi árbitra de Copa do Mundo, né? Apitou muito bem, tirando esse lance do Matheus Silva com o Léo Naldi. Eu acho que ela ainda pode mudar na súmula, né? Pelo que eu tava lendo hoje à tarde. Mas a Ponte tem que tomar cuidado. Se colocar ele para jogar no sábado, algum outro time que esteja na zona de rebaixamento pode entrar com recurso, né? Mas vamos aguardar. Mas a arbitragem da Edna não atrapalhou em nada o derby. E só voltando no assunto passado, Corsato, dá para fazer uma listagem legal dos jogadores da Ponte que não jogaram nada nesse derby, né? Ah, com certeza. Mas vamos poupar aí a torcida da Ponte desse desprazer, né? Vamos poupar a torcida da Ponte. O Wagner lembrou bem aqui, eu tenho rapidamente aqui 2 trechinhos da entrevista dos técnicos, tá? Eu vou colocar, aí vou pedir aqui uma opinião de cada um, né? Da bancada verde, vou pedir a opinião a respeito do Loser, e do André Luiz eu vou pedir o que ele acha da resposta do Pintado, bem rapidamente, e o Pedro vou pedir também opinião a respeito do Pintado. Aí Lucas, Albert e Wagner Ferreira falam a respeito do Humberto Loser. O técnico vencedor foi o Loser e ele explica, né, dá aí a sua visão a respeito da partida. Vamos conferir. Sentimento de muita alegria, de muita felicidade. A gente sabe o que representa o derby, né, para o torcedor. Fizemos uma semana de excelência, trabalhamos muito, mas claro que é uma semana mais carregada, mais pesada. E quando termina o jogo com o resultado de vitória é muito prazeroso. Faz a gente olhar para trás e ver que tudo valeu a pena. E então a gente fica muito feliz, como a gente tem dito, né, todo pós-jogo nosso é celebrar, é comemorar no dia de hoje, a partir de amanhã na nossa representação pela manhã, já visualizar o próximo adversário que já é na terça-feira, não dá nem tempo de recuperar. Então amanhã saber como os atletas irão chegar, na segunda que vai bater de fato o cansaço nesses atletas para que a gente possa criar a melhor estratégia para o jogo seguinte. Mas hoje é comemorar, a gente fica feliz, parabenizar os nossos torcedores que nos recebeu muito bem, apoiou do início ao fim. Essa é a força da arquibancada. Eu já vivenciei momentos excelentes aqui. Eu sei que quando a arquibancada ela empurra, o Guarani ainda é mais forte. Então, você visualizar quando está dentro do ônibus, na nossa chegada, senhores, mulheres, crianças chorando pela emoção e pelo carinho que tem para com o clube. E falamos isso, que a gente não poderia decepcionar esses torcedores que vieram hoje. Que cada vez mais eles possam estar presentes, que possamos novamente ter essa atmosfera para que a gente possa se fortalecer também para a sequência dessa jornada que teremos aí até o fim do Brasileiro. Então, muito feliz, o sentimento de muita alegria. Quanto ao jogo, como você bem frisou, entendo que a gente foi prejudicado em alguns momentos ali devido à questão da chuva, a bola começou a amarrar um pouco mais, a equipe tomou iniciativa, se impôs em cima do adversário, criamos tanto pelo lado direito, pelo lado esquerdo, por dentro. Poderíamos levar uma vantagem um pouco maior para o intervalo, e segundo tempo era natural, o adversário perdendo, faltou um pouco de conexão ali para que a gente pudesse trocar melhor os corredores, para achar um melhor passe, para continuar sendo incisivo ali, para poder fazer o segundo gol, para nos dar um conforto maior. E derby é dessa maneira, quando você não amplia um marcador, você tem um placar magro, você vai em algum momento sofrer, e o adversário acreditando até o fim que poderia empatar, mas parabenizar o grupo de atletas que teve maturidade de saber se defender em alguns momentos, e é muita alegria para fazer parte dessa família, e quando você vence, melhor ainda. Então, creio eu que o torcedor, com essa vitória, foi presenteado, e mais uma vez, parabenizar o grupo de atletas que a gente tem por tudo que eles têm feito, pelo engajamento e comprometimento que eles têm tido com o clube. Tá aí a palavra do Humberto Loser, treinador do Guarani, que conseguiu a primeira vitória no derby número 206. Muito lúcido o treinador do Guarani, ele é muito bom, né? Ele é um estudioso da bola, né, Carlos? Ele fez um trabalho
razoável no CRB, foi campeão alagoano esse ano de forma invicta. A própria imprensa, o Albert conversou com a imprensa lá em Alagoas, né, Albert, a respeito do trabalho do Loser no CRB, inclusive muitos lá não entendendo por que o Loser havia sido demitido. Ele chega no Guarani no momento de reconstrução, o time tinha acabado de perder para o Novo Horizontino, ele consegue recuperar o melhor do Guarani, viu, o Carlos? Dá a confiança necessária para alguns jogadores, como o próprio Bruno José, né, o próprio João Vitor, que ele descobre no jogo contra o Mirassol que o Guarani vence aqui por 2-1, João Vitor entra no time titular para não sair mais, e é um estudioso, estudou muito a Ponte e demonstrou isso em campo, e fez questão de valorizar esse grupo de atletas, né? E é engraçado, quando o Guarani vence, é o grupo que é o maior responsável pela vitória. Quando o time perde, ele faz de tudo para blindar esse grupo de atletas. Então, ter o time na mão é também um dos caminhos para você conquistar um objetivo dentro do campeonato, no caso do Guarani, o acesso à Série B. Parabéns pro Loser aí por tudo que vem fazendo no Guarani. Albert, muito lúcido, né? O técnico do Guarani, que inclusive vai enfrentar a Chapecoense amanhã. Com a Chape, ele conseguiu o último acesso da Chape, foi campeão pela Série B com a Chapecoense, vai jogar amanhã contra a Chapecoense, mas está numa ótima fase e resumiu muito bem o que foi o jogo, né, Albert? O Loser aí foi um pedido. O Guarani, antes do Bruno Pivetti, o Guarani já tinha tentado o Loser, né? Entramos até em contato, nós, os canais do futebol interior, acho que até o Pedrolino também entrou em contato com a assessoria de imprensa, e na época, quando entrei em contato com a assessoria de imprensa dele, disse que não havia contato nenhum, sendo que ele estava muito bem no CRB. A saída do CRB, né, ele foi campeão de forma invicta, ele chegou até as quartas, né, de final na Copa do Brasil, se eu não me engano, o CRB perdeu nos pênaltis. Se eu não me engano, perdeu nos pênaltis, daí pra frente o CRB acabou perdendo a mão e ele acabou saindo. E o técnico Humberto Loser, querendo ou não, ele entende, né? Ele entende do riscado. Ele não é ele não caiu de paraquedas, né? No estádio Bicolor da Princesa. Lembrando mais uma vez, o Guarani tentou pela segunda vez ele vir, né? E o Guarani assim conseguiu. E o mais legal de tudo, né, que no banco de reservas tem um fera lá que é conhecido como Lionel Messi, né, Lionel Regis, né, no caso, e ele está no banco de reservas, e quando o Loser chegou, eu, na minha opinião, achei que seria um problema para o Loser encaixar esse jogador, né, pelo as pompas que ele chegou no Brinco de Ouro, né. E assim como ele fez com o Fumagalli em 2018, lembrando aí que o derby que ele perdeu, né, em casa no 191 por 3-2, empatou o 192 no Moisés Lucarelli, ele colocou o Fumagalli no banco e a campanha que o Guarani conseguiu aí o acesso. E ele está demonstrando que não importa se você tem importância, né, A ou a C, todos têm a mesma oportunidade. Ele já tem um time definido, e muda-se as peças, mas o conceito não muda. Uma coisa que nos outros treinadores não tinham, né, que era muita troca, né, você trocava as peças sempre, ou 3-5-2, 4-4-2, os outros treinadores, não, o Humberto Loser, ele tem já, né, a sua espinha dorsal, e ele sabe muito bem usar as peças que tem. Volto a dizer, o time do Humberto Loser, você troca as peças, mas o conceito continua. Wagner Ferreira, e o Humberto Loser falou aí do jogo, e é um baita treinador, tá numa fase sensacional, né, Wagner? Inclusive, não teceu alguns pontos, né? Começando pelo corredor verde, né? Preparado aí para a chegada do ônibus e dizendo que qualquer um fica, né, motivado, vendo a emoção de crianças, velhos, né, jovens, chorando de emoção com a passagem do time do Guarani. E em momento algum, o Humberto Loser menospreza o time. Na vitória ou na derrota, ele está mantendo os jogadores lá em cima. Quer dizer, jamais vai perder o vestiário por causa disso. Evidentemente que ele já tem o time base. O Albert estava dizendo aí, da relação ao Regis, que chegou para ser estrela, agora é coadjuvante no banco de reservas. Mas o Humberto Loser tem o mérito de achar o time ideal do Guarani. E é importante que esse time consiga ir até o final do campeonato. Porque, vejam bem, toda vez que o Humberto vai mexer no time, a partir assim, do 30º minuto do segundo tempo, o time cai de produção. Agora fica aqui a dúvida, é a mando do treinador ou é o próprio time que tem como característica, está com o placar na frente, recua e dá chance para o adversário vir para cima? Aconteceu isso no derby. A Ponte tem um pouquinho mais de competência, briga um pouquinho para o Guarani nos momentos em que o Guarani estava a posse de bola da Ponte e o contra-ataque vinha para cima com algum perigo. Como a iniciância da Ponte era
visível, né? Então o Guarani cortou bem com essa possível pressão da Ponte. Mas ele tirou o João Vitor, que era uma das principais armas pelo lado esquerdo, estava no inferno ali para o Luiz Felipe. Tanto é que o treinador do outro lado, né, o Pintado, tratou de fazer uma substituição. Tirou o Luiz Felipe e colocou o Mailton. Ali matou aquela jogada. Ele me tira o Bruninho para colocar o Isaac. O Isaac é muito lento, muito bem diferente do que o Bruninho. Tá certo, o Bruninho não é um meia de ofício, mas a encontrar uma posição para ele está se dando bem ali. Toda vez que entra o Isaac, o time papimba, cai de produção. Tirou o Matheus Barbosa, que vinha sendo um grande jogador no derby. Agora vamos dizer, errou, não é que errou, deve ter sentido cansaço. Pediu para ser substituído e entrou o Araújo, que não é a mesma coisa. E aí a outra alteração, né, que é a troca do centroavante, o Bruno entrando no lugar do Derek, ali ficou mais ou menos 6 por meia dúzia, essa inclusive era a dúvida para começar a partida, ou o Derek ou o Bruno Mendes. Eu apostava no Derek e o treinador também pensou da mesma forma. E a outra alteração tirou o Bruno José, cansado, né, recentemente, o craque do jogo, correu demais, entrou o Pablo. Então foram alterações que não resolveram absolutamente nada. Por 6 por meia dúzia, talvez até por menos, porque o Guarani, toda vez que faz esse tipo de alteração no meio de campo, no ataque, o time cai de produção e dá as chances do time adversário vir para cima. Mas, de qualquer maneira, no campo do geral, está de parabéns o Beto Lojo pelo seu aproveitamento. Eu estava dizendo aqui no começo da live, ele tem aí, segundo a estatística, mais de 70% de aproveitamento. Um aproveitamento de time campeão da Série B. Pois é. 9 da noite, mais 36 minutos. Agora o lado perdedor. Quem ganha comemora, quem perde tenta explicar. Pintado, técnico da Ponte Preta, falou depois do jogo. Vamos conferir. Nós não conseguimos encaixar no início do jogo, a gente estava muito... O Guarani encaixou, né, a marcação e nós tivemos dificuldade em construir. O Guarani aproveitou aí os 25 primeiros minutos, né, acho que foi suficiente. Uma jogada de, não vou dizer sorte, mas de muita felicidade do Bruno e acertou uma bola indefensável. A partir da entrada do André, acho que a gente conseguiu sustentar um pouco mais. A gente ter essa bola na frente é importante. Um jogador do peso do André a gente conhece, sabe muito bem. Essa dor, né, poucos conhecem, poucos entendem essa dor de perder um jogo como esse, mas a gente não pode carregar isso. Nós temos um campeonato à parte, a gente tem um jogo muito difícil no próximo final de semana. No segundo tempo que a gente poderia ter sido um pouco mais feliz no momento ofensivo, mas a gente vem sofrendo com isso. Claro que a gente sai muito chateado, incomodado. A gente queria dar essa alegria para o nosso torcedor, mas não acaba aqui o campeonato e a Ponte Preta é muito maior do que um jogo só. Pintado, na sua estrutura de ataque, o Luiz Felipe foi um lateral que avançava bastante e hoje o João Vitor, que foi um ponta mais incisivo do Guarani, usou as suas costas. Você acha que no primeiro tempo, que o Guarani teve mais a bola, ocorreu uma falha de marcação nos ajustes da Ponte Preta? Na verdade, o Guarani joga pelos costados, né? Os dois extremos do Guarani são muito rápidos. O sistema de jogo é definido ali, a gente sabia disso. Acho que uma boa parte do jogo a gente conseguiu bloquear, mas quando você falha num jogo como esse, né, uma falha nossa ali para que a gente deixar um atacante finalizar, repito, foi muito mais mérito do atacante do que um erro nosso. Então a gente tem que rever, pensar, essa marcação não pode ser tão frágil assim como foi nesse gol. Mas repito, o nosso forte aqui é a parte defensiva, né? E eu não tenho dúvida que a gente vai continuar melhorando. Tá, então, técnico Pintado, é aquilo, quem ganha comemora, quem perde tenta explicar, né, André Luiz? E aí, o Pintado, o que você achou aí da coletiva pós-partida do treinador da Ponte? Realmente ele tentou explicar, Carlos, e ele pontuou uma situação muito importante. Aliás, bela pergunta lá do repórter que fez. O grande problema da Ponte, parte do primeiro tempo e principalmente do segundo, e foi por ali também que saiu o gol do Guarani, foi o lado direito. O Luiz Felipe não conseguia acompanhar o João Vitor. Então o João Vitor tinha uma avenida pela frente e o Luiz Felipe já não é de hoje que não vem tendo boas atuações. Tá? Na minha opinião, eu acho que para o jogo do Sampaio Corrêa ele deveria aí tentar iniciar com o Mailton, tá? E esquecer aquela situação de Luiz Felipe e Mailton pelo mesmo lado.
Mas o que o Pintado disse, realmente, que o Guarani teve mais intensidade, que a Ponte, nos primeiros momentos, nos primeiros minutos, até que tentou encaixar o jogo, não conseguiu. As alterações que ele fez, na minha opinião, o Igor Torres não deveria ter entrado. Ele me tira o Paulo Baia e me coloca o André. O André teve uma única chance no jogo, que foi, como o Albert citou, bem citado no começo da live, o cruzamento pela direita do Elvis, e o André cabeceou e já quase saiu comemorando, porque a bola passou muito próxima do poste do goleiro Pegorari. Além disso, as outras alterações, o Amaral, até que me consta, ele saiu porque sentiu, né? Ele colocou o Thales, na minha opinião, entrou bem, porém, quando ele entrou, o Elvis não estava mais conseguindo acompanhar. É lógico que o Elvis temos aquele problema, um jogador técnico, um jogador clássico, o melhor jogador da equipe, um craque de bola, porém, ele realmente, ainda mais no gramado encharcado do jeito que estava, não foi o dia do Elvis. Então, por todos esses fatores que o Pintado tentou explicar, e mais alguns aqui que eu pontuei, a Ponte não tinha outro resultado a não ser a derrota no derby. E, na minha opinião, faltou garra, como você disse, faltou vontade, faltou, no mínimo, que a torcida da Ponte pede, né? O time da Ponte é time de raça, é time de garra, é o time do povo, e faltou tudo isso para os jogadores da Ponte nesse derby 206, a derrota de 1-0 para o Guarani. Carlos Corsato. Pedro Lino, e aí? O técnico Pintado falou após a derrota da Ponte Preta por 1-0 no derby 206. O que você pinça aí e tira dessa entrevista do Pintado? Corsato, eu achei o Pintado muito perdido no jogo. Ele tentou explicar algo inexplicável depois do jogo, né? No começo do jogo ele se perdeu, tirou o Paulo Baia, não deu para entender mais ou menos a substituição dele, se bem que o Paulo Baia não jogou nada no derby. Eu achei ele meio perdido, e só que ele tá meio esperançoso de tirar a Ponte de longe da zona de rebaixamento, né? Porque se for juntar o Paulo Baia, o Elvis, o Amaral, que falhou no gol do Guarani, que ele não chegou junto com o Bruno José, o Leonardo jogou bem, a zaga meio sólida, o Kaique França foi o melhor em campo. Mas eu achei que o Humberto Louser meio que engoliu o Pintado, o Corsato, no jogo de sábado, porque o Guarani jogou totalmente diferente, jogou muita bola, e a Ponte parece que ficou meio acuada, meio com medo, não sei se foi do estádio cheio, não sei o que foi. Mas eu acho que a Ponte não vai ficar longe dessa zona de rebaixamento, viu, Corsato? Ficar com medo do estádio cheio aí não pode ser jogador de futebol. Então, a pressão mas existe pra isso, né? A Ponte jogou Tem nada. nego que treme, A Ponte não jogou nada, pelo amor de Deus, que jogo horroroso da Ponte Preta. Deu vergonha de ver a Ponte Preta em campo contra o Guarani. Pior que esse jogo aí, só aquele 3-0 que a Ponte tomou num derby passado aí. Vamos agora falar do presente, às 9h42, porque acabou, né? O derby acabou, estamos fazendo aqui a live pós-derby. Agora quero focar aqui no jogo de amanhã do Guarani contra a Chapecoense. Primeiras informações do repórter. Ô Alberti, como é que vai o Guarani para esse jogo contra a Chape amanhã às 9h30 da noite, hein, Alberti? Tá mutado aí, viu, Alberti? Tá mutado, Albert. Alberti, tá mutado. Vamos, enquanto o Albert liga lá o microfone dele, deixa eu perguntar pro Wagner aqui. Pronto. Opa, legal. Opa, legal, hein? Vai, Albert. Eu comecei ontem. O melhor de Valinhos, vai. O melhor de Valinhos. Imagine só. Vai ter gente que vai ficar bravo com você, mas não tem culpa, né? Fazer o quê, né? Então, eu não tenho. Voto, né? Eu voto não popular. foi manipulado. Voto popular. Exatamente. A voz do povo é o quê, Carlos Corsato? Não é não. Vai, segue. Então tá bom, vamos lá. O Guarani, que após a vitória sobre a Ponte Preta no derby 206, né, do domingo já se representou e hoje já se preparando para a partida de amanhã, é isso mesmo, hein? Amanhã às 21h30 o Guarani joga lá, encontra a Chapecoense em Santa Catarina, e o técnico Humberto Louser tem a famosa dúvida:
joga com o time titular ou irá poupar alguns jogadores? Aí fica a dúvida. Caso o técnico Humberto Loser entre com a equipe completa, né, o Guarani depois só vai voltar daqui 12 dias, né, a jogar, né, a próxima partida. E, obviamente, né, o Guarani está a 2 pontos do G4, né, ali do segundo colocado. E o Guarani, pelo que tudo indica, o Guarani vai com força máxima, não vai poupar jogadores. O Guarani que pensa aí nessa próxima rodada, se vencer, dependendo da combinação de resultados, pode dormir dentro do G4. Ô Wagner, nessa informação aí do repórter, poupar jogador? Acho que não, né, Wagner? O Guarani precisa dos 3 pontos, né? De jeito nenhum. Por acaso tem alguma competição paralela onde será importante preservar jogadores para uma conquista maior? Nada disso. Você vai enfrentar uma Chapecoense com todo o respeito, mas na sequência tem um jogo em casa contra o Tombense. Olha a chance de beliscar a liderança do campeonato. Então tem que ir com força total, inclusive com o mesmo time que começou a partida contra a Ponte Preta. Não vai poupar ninguém, não. Acho que ninguém se machucou. Alegar cansaço até é possível, né? O jogo foi sábado, o jogo já é na terça-feira. Tem uma viagem desgastante, mas profissional é isso. Tem que encarar todas as dificuldades e encarar com muita seriedade esse jogo do próximo compromisso do Guarani contra a Chapecoense, jogo que será amanhã, às 21h30. Ô Wagner, você acha que esse time do Guarani que começou o derby, é o time titular? Eu acho que é o time ideal. Inclusive, na live que nós fizemos pré-jogo, era a escalação que todo mundo forneceu, eu tinha como opinião, o time ideal, inclusive com o Derek. Houve quem apostasse que o Bruno Mendes seria o centroavante. Eu apostei no Derek. E o Humberto Loser pensou da mesma forma. Pegorari, Diogo Matheus, Lucão, Alan Santos e Mike, Matheus Barbosa, Matheus Bueno, Bruninho, Bruno José, Derek e João Vitor. Se esse time cai na boca do torcedor, que sabe de cor a escalação, é porque a coisa está indo bem. E aí, Lucas, esse é o time titular? Passo a régua. Concordo, assino embaixo, é o time titular, é um time consistente, é um time que deu certo na mão do Humberto Loser, né? Foi o time que maiou vitória no Brinco de Ouro da Princesa por 2-0 na estreia do Humberto Loser, então não tem que mexer uma vírgula nesse time aí. Aliás, deixa eu aproveitar. O Albert Cavalcante discorda, né, Albert? O Albert tá sempre discordando. Não, você discorda, né, Albert? Esse não é o time titular, na sua opinião, não, né? Obviamente. Eu jogaria com... Mas o que é, Carlos? Só porque eu errei do Regis? Não, errou não. Pra você o Regis tem que ser titular do time. Com certeza. Então não é o Regis time tem que ser titular. titular daí. Então esse time com o Bruninho no meio, você tem que trocar ele. Tá vendo como você tá errado? Exatamente. Mas não foi passado pra mim a palavra pra falar da equipe. Fala da equipe agora. Foi passar a informação. Isso. O provável Guarani tem... Pegorari, que está amarelado, Kaique está com o terceiro amarelado também, tem que tomar cuidado para a próxima rodada. O Mike, o Lucas Araújo, o Matheus Barbosa, o Bruno Mendes e o Derek. Esses aí são os pendurados do Guarani para a próxima partida. Lembrando que o campeonato não acaba contra a Chapecoense não, viu? Tem que ter aí a sabedoria. E você tem jogadores aí como o Regis, né? Sou defensor do Regis. Coloca o Regis, põe o Bruninho na ponta no lugar do João Vitor e vamos ver o que acontece. Vamos poupar alguns jogadores. Aí, o Albert Cavalcante tira o João Vitor do time. Olha aí, vai tirar o João Vitor. Tá vendo, Wagner? Wagner? Tiraria o João Vitor do time. Entendi. Eu acho que ele cheirou colo e lambeu a tampa. Assoprou paçoca. Meu Deus, hein, Albert? Albert, eu tô tentando. Tchau. Não vai embora não, fica aí. Eu tô tendo mais 12 minutos ainda. Eu tenho mais 12 minutos. Eu tô tentando, desde a live pré-derby, tô tentando avisar ele, né? Mas não. Não é assim. Fica com essa história de querer escalar o Regis. É que ele gosta. O Albert... Foi o Wagner que falou isso aí, não fui eu não, O Albert, ele tá refém, olha lá. O Albert, ele tá refém. Aliás, o torcedor bugrino, né? Ele tá refém do que o Regis fez em 2021, né? O Regis realmente fez o torcedor bugrino sabe que o Regis hoje é reserva. Em 2021, mas não é o mesmo jogador, né? Sabe que o Regis hoje é reserva do time, né? A última partida dele como titular foi contra a própria Chapecoense, o 3x3 do Brinco de Ouro. O técnico era o Bruno Pivetti. Faz tempo, hein? Ô, André Luiz, Ponte Preta joga contra o Sampaio Correia. Daqui a pouco eu vou perguntar
Vamos falar mais do Guarani aqui desse jogo contra a Chape. Ponte joga contra o Sampaio Corrêa sábado. Desfalques da Ponte Preta para o jogo, André. Desfalques da Ponte para esse jogo, bom. Se a Edna mexer na súmula e fizer aí um adendo, o Matheus Silva tá fora porque ele tomou terceiro. Agora eu, se fosse a diretoria da Ponte, deixava de qualquer forma o Matheus Silva de fora. O André tomou terceiro, tá fora. Em contrapartida, o Ramon Carvalho volta e o Tomás Kaique. Muito provavelmente, se tudo correr na mais perfeita ordem, o Tomás Kaique deve ir para a zaga. E o Ramon Carvalho, Carlos, muito provavelmente também pode entrar no meio, porque o Felipe Amaral saiu sentindo. A gente não sabe até que grau que é, né? Hoje em dia tudo por grau, 1, 2 e 3, o grau da lesão do Felipe Amaral. Então, são problemas que o Pintado terá que avaliar durante a semana, durante os treinamentos do técnico e coletivo, e aí tentar formar uma Ponte Preta, no mínimo, ofensiva. Eu, particularmente, não sei se você concorda, mas eu não concordo com 3 volantes no meio, com o Felipinho, Amaral e o Leonaldo. Eu acho que isso daí deixa o Elvis muito sobrecarregado. Eu, se fosse o Pintado, colocaria ou o Ramon Carvalho ou o Lucas Natano nesse meio, para ajudar o Elvis na criação, um de um lado, outro do outro. Mas, muito provavelmente, ele deve vir com essa formação parecida, e a Ponte precisa ir para cima, precisa muito chamar de jogo de 6 pontos em cima do Sampaio Corrêa, precisa da vitória, Carlos, no próximo sábado, 17 horas, Moisés Lucarelli, Ponte Preta e Sampaio Corrêa, Carlos Corsato. Esse jogo contra o Sampaio Corrêa, reputo eu, de importância. Claro que o derby não tem comparação, né? Mas pro campeonato, porque daqui a pouco vai entrar gente na live. Não, Corsato, a Ponte disputa o mesmo campeonato do Guarani. Mas, gente, o Guarani tá disputando lá em cima, né? A Ponte briga para não cair. Em termos de tabela, né? Em termos de tabela, é mais importante esse jogo da Ponte Preta contra o Sampaio. A Ponte não pode pensar sequer empatar. Não, eu prefiro empatar do que perder. E a Ponte gosta de aplicar essas coisas pra gente. Eu dou sempre o exemplo de Ponte Preta e Água Santa. Se a Ponte não perde pro Água Santa, a Ponte não tinha caído. Mas aí o senhor Hélio dos Anjos escala o Dedé e aí todo mundo viu o que aconteceu, né? Se a Ponte empata com a Água Santa em casa, que todo mundo ia falar que o resultado era ruim, a Ponte não tinha caído, o Água Santa tinha caído no lugar da Ponte. Então, a Ponte não pode pensar em perder pro Sampaio. Oi, Wagner. É bom tomar cuidado com o ataque do Sampaio Corrêa, que não é bobo não, hein? O Guarani sabia que a única jogada do Sampaio Corrêa era pelo lado direito com o Pimentinha. O que aconteceu? Os caras empataram com o gol do Pimentinha, com toda a precaução que deveria tomar cuidado com esse cara. Então é bom Pintado e os jogadores da Ponte tomarem cuidado com o Pimentinha, que tem ainda como companheiro o Ítalo. Ítalo é aquele que jogou no Bragantino, se eu não estou enganado. Sim, bom jogador. E tem também o Neto do Paraíba. Um time que não é bobo não, Sampaio Corrêa, me estranha que esteja nessa situação lá embaixo. São 7 empates, 7 empates seguidos nesse segundo turno, são 7 jogos, não perdeu, também não ganhou, mas 7 empates seguidos. Oi, André. Só para falar pro Wagner que o Pimentinha é uma verdadeira pimentinha, né, Wagner? O apelido. Como é que é, André? Não. O Pimentinha é uma verdadeira pimentinha pelo lado direito. Vou falar pra você, hein? Que nervoso, viu, Pimentinho? Não tem medo não, hein? Vai pra cima, recebeu, vai pra cima. E o mais legal mesmo, que essa aí, uma ressalva aí pro Wagner Ferreira, aí os amigos vão lembrar aí que o Mike amarelado, ele se tomasse o terceiro cartão amarelo, ele não jogaria o derby. O Humberto Loser acabou deixando ele em campo e o Pimentinha deitou e rolou, até que ele deslocou o Bruno José da direita para a esquerda para poder ajudar na marcação. Mas não teve jeito. O Pimentinha estava impossível, acabou marcando o gol do empate. Bom, ô Pedro Lino... No primeiro turno, o Pimentinha fez uma bagunça na Ponte, né? Foi 0x0, o Sampaio Corrêa não ganhou por Deus, né? Nossa Senhora do Majestoso Kaique foi o melhor jogando em campo. Isso, Nossa Senhora do Majestoso que nos abençoou e nos ajudou a Ponte não perder aquele jogo pro Sampaio Corrêa. Ô Pedro Lino, me ajuda aqui pra gente atualizar aqui as contratações da Ponte Preta. Bom, a Ponte já está falando com o Gabriel Venâncio. São 3 jogadores do Náutico.
Aí você pega lá, não vou criticar, mas eu tenho que falar, né? Você pega lá o Náutico foi eliminado, Fale, né? Carlos Não Corsato. passou para a segunda fase da Série C, mas tudo bem. São 3 jogadores do Náutico, né? O Gabriel Venâncio, que inclusive eu publiquei no Twitter na última quinta-feira, jogador que está chegando, são 27 jogos na temporada, 5 gols com a camisa do Náutico. Ele pertence ao Vitória, não será aproveitado pelo time do Vitória na Série B, e o Vitória está passando para Ponte Preta o jogador. O Paul Vigeiro, ele, quero ver pra gente narrar, esse aqui vai ser doído, hein? Paul Vigeiro, ele é colombiano, né? Atacante também do time que estava no Náutico. E esse outro velho conhecido do torcedor da Ponte, o Souza, que parece que está de volta ao estádio Moisés Lucarelli, né, Pedro Lino? O Souza, eu acho que tá meio atrasado, hein, Corsato? Ele no Náutico, ele não vinha jogando quase nada, ele mandava e desmandava no Náutico lá, né? Brigou com o técnico. Quem que era o último técnico do Náutico? Bruno Wagner, Pivete. Mas não foi... mas antes do Pivete foi o Fernando Marchiori. Foi com esse que ele brigou. Ele brigou com o Fernando Marchiori. Aí parece que ele ficou de fora, aí os dois brigaram, aí o Marchiori saiu, ele voltou pro time. Os outros 2 jogadores eu não conheço, não vou opinar, né? Não acaba falando alguma coisa errada, mas o Souza é um velho. É um velho, e aí travou. Agora, o Pedro Lino falou do Souza aí. O Souza tem bons números esse ano pelo Náutico, viu? Sim, é o melhor jogador do 42 Náutico, né? jogos, 39 como titular. Sim. 11 gols e 4 assistências. E o Souza é jogador... É aquele jogador que a diretoria da Ponte adora. Ama. É volante, sabe jogar de segundo volante, né, Wagner? É aquele jogador que o Marco Antônio Eberlin ama, não é mesmo, Wagner? O Souza é aquele mesmo pintadinho, né? Exato, esse aí. Jogou no Exatamente. Palmeiras. Bom jogador, sim, bom jogador. Tá na estrada da volta, né? Mas dessas contratações que vocês anunciaram aí, acho que é a mais sensata e vem para ser titular, não vem para compor grupo, não. Será? Nesse meio campo da Ponte ele tem espaço? Leonardo, Amaral, Filipinho, Elvis. Eu tô pensando no Souza, naquela posição de enganche ali no lugar do Elvis, hein? Se o Elvis não puder jogar... Pra revezar com o Elvis, Pra revezar com o Elvis como armador do time. Mas assim, Lucas, na minha visão. E aí, Pedro Lino? O Souza não tem meio característica de armação, né? Tá jogando mais à frente. No Náutico ele tá jogando mais à frente. Tá jogando mais Pedrão? à frente, Pedro. Ele tá jogando mais à frente. Tá jogando mais à frente? Isso. Ele era mais volante, né? No começo da carreira. sim. Ó, pra você ver os números, Carlos. eu não sei se você pegou, pera aí, André, que eu já te passo. Não sei se você pegou aí, ô Pedro, ó, os números dele no Náutico. 42 jogos, 39 como titular, fez 11 gols. Não é pouca coisa não, são 4 assistências. Ele tá jogando mais à frente. Oi, André. O Souza, quando passou pela Ponte, se não me falha a memória, o Wagner também pode confirmar você. Foi naquele time de 2008? Ah, foi mais ou menos isso, viu? Ah, 15, Foi. 15. No vice-campeonato com o Palmeiras. Não foi, Wagner? Não sei se ele tava naquele time. Negócio de data pra mim é meio complicado. Não, eu acho que guardo data nenhuma. Não, eu acho que é um André. É um pouco mais à frente, Oi. 2010, 2011. Oi, Lino. O Souza jogou naquele time que era que tinha um jogador do Palmeiras, que tinha um cabelinho meio rosa, meio cor de ferro. Não lembro, mas não lembro o nome dele, mas foi nessa época. Então 2008. O André, Não, acho foi em que 2010. Acho que foi pra 2010 Ah, 2011. 2010. Em 28 jogos 2010 ele marcou pra 4 gols. E depois ele foi, se eu não me engano, Meninos. pra Portuguesa. Isso. Se eu não me engano, ele foi pra Portuguesa. Bom, tá na hora de fechar a live aqui. 9 da noite, mais 58 minutos. Deixa eu começar despedindo aqui do presidente Wagner Ferreira. Ô Wagner, prazer, viu? É mais uma live contigo. Muito obrigado, Wagner, que é experiente demais em derbys, manja muito do assunto. Muito obrigado por nos proporcionar aí esse momento contigo nessa segunda-feira. Foi um prazer, Wagner. Grande abraço. Amanhã você tá na jornada esportiva para Guarani Chapecoense. Valeu, Carlos Corsato. Grande abraço a você, aos demais companheiros. Eu me despeço deixando uma pergunta para você. Você que é conselheiro da Ponte, está sabendo tudo nos bastidores. A gente não está vendo muito protesto por parte da torcida da Ponte, principalmente a torcida organizada, porque ela tem membros dentro da diretoria e brecam qualquer manifestação mais exagerada.
Então, algum protesto que a gente vê é do torcedor comum. Os torcedores organizados estão apoiando o Marco Eberlin e, por isso, não há muita revolta por parte da torcida organizada. Eu me despeço aqui e deixo a resposta para você, Carlos Corsato. Grande abraço e até mais. Valeu, Wagner. Grande abraço para você. É mais ou menos isso, a construção, a chegada ao poder do Marco Antônio Eberlin, e aí a gente teria que falar de política do clube aqui, né? Mas ela foi baseada muito, né? Eu costumo dizer aqui que o Tiãozinho, ele fez um trabalho importante na chegada do Marco Eberlin. Ele não participou da diretoria e também do trabalho, mas os votos, e a gente sabe que são os conselheiros que votam, né? Mas os votos e o trabalho aí de angariar votos para a chapa passou pelo Tiãozinho. O Tiãozinho, ele tem um trabalho muito importante na chegada do Marco Antônio Eberlin à presidência da Ponte Preta. O Marco Antônio Eberlin não queria ser o presidente, isso realmente é fato, né? O presidente da Ponte Preta seria o Gustavo Valho, que tinha muita rejeição dentre os membros do MRP. Porque, para a gente entender aqui rapidamente, politicamente, a Ponte Preta, a eleição da Ponte, ela se dá, primeiro você elege a chapa, e depois a chapa vai eleger o presidente. Agora, imagine você, né? A chapa ganhou, e aí quem vai ser o presidente? O primeiro nome, Gustavo Valho. Ele não tinha aprovação dos caras do MRP. E aí virou esse problema todo. O Marcos Garcia, que era um nome forte ali, mas todo mundo sabe, o Wagner é amigo pessoal do Marcos Garcia, sabe que ele não quer mais isso pra ele, pra vida dele, né? E aí, um homem forte quem era? O Eberlin, né? O Eberlin, ele estaria na gestão, mas não como presidente, né? Ele estaria no meio do futebol, né? Mas aí o Marco Eberlin teve que abraçar. O Marco Eberlin mesmo meio que teve que abraçar a causa, né? Porque o Gustavo Valho não tinha a aprovação do pessoal lá do MRP. Daqui a pouco vai chegar gente na live e falar, não, quem falou isso pra você, Corsato? Gente, todo mundo sabe que era isso. E aí aconteceu esse problema aí. Agora, quanto à amarração, tem muita gente da torcida assim no conselho. Isso não quer dizer que esse pessoal é a favor ou contra. Eu sei, por exemplo, que tinha muita gente que já estava contra o Marco Eberlin pela permanência do técnico, o Felipe Moreira. O Marco Eberlin segurou até quando deu, teve uma hora que não deu mais, o Felipe Moreira caiu, mas há muita pressão. A pressão política na Ponte Preta ela é muito, muito forte. A gestão do Marco Eberlin a gente precisa dividir em duas etapas. Primeiro, a gestão dentro do campo. Por enquanto, um horror. Ah, Corsato, a Ponte foi campeã da Série A2. Não fez mais que obrigação, né? Vamos combinar aqui também, né? Não fez mais que obrigação. Mas no restante, só faz a gente passar vergonha. Queda em 2022, fora da Copa do Brasil depois de 15 anos, montou esse time da Copa Paulista aí, foi paulada em cima de paulada. Estádio Moisés Lucarelli com 150 pessoas, e não dá nem pra, nas estatísticas vai colocar isso aí, isso entra na estatística porque é um campeonato profissional. Por exemplo, a derrota da Ponte pro Juventus 3-1, você vai entrar lá no On Statics, a Ponte perdeu pro Juventus de 3-1. Quer dizer, passamos vergonha no crédito também, né, com essa diretoria aí para montar esse time da Copa Paulista. Dentro do campo, um horror, tá? A administração do Marco Antônio Eberlin. Fora dele, ele tá fazendo o possível. Até acho que é mais do que talvez poderia, né? Ele tá arrumando as contas, tá arrumando as coisas financeiramente para Ponte Preta. Aí o torcedor da Ponte tem que conseguir montar as duas coisas, né? Se ele tá feliz administrativamente, ok, eu estou. Administrativamente, eu dou nota 8 pro Marco Antônio Eberlin por enquanto. Dentro do campo, nota 4. Né? Então, ridículo o trabalho dentro do campo. Fora do campo, o Marco Antônio Eberlin faz um trabalho muito bom. Mas a gente fala de política aqui, é uma coisa muito chata, né, do clube, porque na verdade a gente quer ver, por exemplo, a Ponte Preta ganhar o derby. E a Ponte não tinha condições de ganhar o derby. E o torcedor da Ponte está muito magoado. Valeu, Wagner, um abraço mais uma vez, viu? Até mais. Um grande abraço a todos. Valeu. Albert Cavalcante, seu destaque final amanhã, 8h30 da noite, Guarani Chapecoense. E só lembrando, né, Carlos Corsato e amigos, né, que essa campanha do Guarani, na era dos pontos corridos em 2006, né, essa aqui está sendo a segunda melhor campanha. A melhor campanha do Guarani foi em 2009, né, nessa mesma 26ª rodada, o Guarani estava com 49 pontos, agora está aí com os seus 44 pontos aí, almejando aí o acesso. Então a segunda melhor campanha de toda a época dos pontos corridos na Série B. E só lembrando que o atacante Iago Teles, né, de 23 anos, foi apresentado hoje, junto também com o Gustavo França. Lembrando que o Iago Teles, né, ele fez nessa temporada 32 jogos, ele é atacante, tá?
e fez 2 gols. E o Gustavo França, esse sim, né? Esse aí, ele 31 jogos pelo Figueirense, contando a Série C, fez 7 gols e era um dos destaques do Figueirense. E só lembrando, não esqueçam, amanhã, 9h30 da noite, às 21h30, a partir das 20h30, estaremos aí na jornada esportiva, aí, contando mais uma história do Guarani. Quem sabe, Carlos Corsato e amigos, rumo à Série A do ano que vem. Um abraço à bancada e até mais, Carlão. Valeu, Alberti. Lembrando que o Guarani, se ganhar amanhã, né, Lucas? Vai à segunda colocação. Vai à segunda colocação. E vai ficar até o final de semana em segundo lugar. Exatamente, vai ficar fazendo figuinha aí pra rodada. É isso. Valeu. André Luiz, seu destaque final, André. Sábado tem Ponte Preta e Sampaio Correia, você aqui comigo, 4 da tarde nos canais de futebol interior. Destaque final da Ponte, que após a derrota no derby por 1-0 para o Guarani, a Macaca volta a campo no próximo sábado, 17 horas, Moisés Zucarelli, diante do Sampaio Correia. Para essa partida, o técnico Pintado ainda tem 5 dias pela frente para ir verificar a sua melhor equipe, mas é certo que André, o atacante que levou o terceiro amarelo, o Matheus Silva tomou amarelo, mas não foi colocado na súmula pela árbitra Edna, mas pode haver aí um acerto na súmula. De qualquer forma, muito provavelmente Matheus Silva não irá atuar diante do Sampaio Correia, mesmo até por precaução. Em seu lugar, deverá ter a entrada aí do retorno do Tomás Kaique, que cumpriu automática no derby, retorna à equipe, assim como Ramon Carvalho. São 2 opções para o técnico da Macaca, meu caro Carlos Corsato. Valeu, André. Grande abraço, boa noite, boa semana pro amigo, tá? Forte abraço a você, aos demais companheiros que participaram dessa live, a Pedro Lino, ao querido Lucas de Souza, Lucas de Souza, a você, Carlos Corsato, ao nosso querido Felipe Marques, o nosso Shazam na técnica aí dos estúdios da Rádio FI. Forte abraço ao ouvinte dos canais Futebol Interior e até sábado com Ponte Preta e Sampaio Correia. Até lá! Valeu, grande abraço pra você. Pedro Lino, seu destaque final aí, meu querido. Amanhã tamo junto aqui no Meio Campo FI, hein? Você, Claudinei Corsi e eu com as informações da Ponte, ok? Ok, Corsato, meu destaque final é que os 3 do Náutico ainda não assinaram o contrato. Estão vendo ainda possíveis contrato, né? Como está o físico deles. Não assinaram, mas possivelmente até o final de semana o Souza pode reestrear com a camisa da Ponte, né? E sábado às 5 horas estarei no estádio Moisés Zucarelli ao vivo com vocês. E amanhã na bancada do Meio Campo FI com você, com Felipe Marques e com Claudinei Corsi, o Corsato. Abraço, grande abraço pra você, Pedro, boa semana. Tá, então, valeu. Pessoal da live, valeu. Agora, Lucas de Souza, o seu destaque final, obrigado, viu, meu querido, por estar com a gente aqui e compartilhar essa live. Pós-derby, o Guarani venceu pelo placar de 1-0. Meu primeiro derby em Campinas, primeiro de muitos, se Deus quiser. Agradecer pela oportunidade, Carlos, pela confiança no nosso trabalho. Muito feliz, de verdade, a ficha ainda não caiu, que eu narrei um jogo desta envergadura. Então, espero ter cumprido com a expectativa, não só do torcedor do Guarani, mas também da Ponte Preta, que tem um carinho e um respeito muito grande. Estarei de volta aqui amanhã com o Chapecoense e Guarani. Quero aproveitar e mandar um grande abraço pro Paulo Marques. Paulo Marques, fica tranquilo, meu querido, não precisa se desculpar, ele veio aqui no meu direct a respeito da repercussão da não comemoração muito efusiva do Albert. Meu querido, tamo junto, continue acompanhando os canais do Futebol Interior e que fique registrado aqui. Independente das equipes, temos um total respeito e temos esse cuidado de manter, né, o respeito tanto com o Guarani quanto com o Ponte Preta. Respeitamos todos os clubes, afinal o Futebol Interior é um portal e um canal que abrange muitas equipes com as nossas parceiras também. Mas no que diz respeito a Guarani e Ponte Preta, o respeito acima de tudo. Venceu quem foi melhor no derby. A Ponte Preta precisa melhorar bastante, que aprenda com os erros do derby, mas aqui somos uma equipe só, beleza? Tamo junto, família, fiquem com Deus, até a próxima, fui! Esse Lucas de Souza, amanhã tem Guarani e Chapecoense. Trabalhos técnicos do Felipe Marques, direção comercial do Claudinei Corsi, direção executiva do Elcio Paiola, direção geral do Dr. Arthur Eugênio Matias. Em nome de todos, eu, Carlos Corsato, agradeço o carinho da sua audiência. Por aqui fechamos, né?
o trabalho a respeito do derby número 206, um trabalho que começou na segunda-feira passada, no Café com Bola, 7 da manhã, na Essência aqui nos canais de Futebol Interior, no Meu Campo FI, na Essência aqui nos canais de Futebol Interior, na live pré-derby, na sexta-feira, das 8 até as 10 da noite, no jogo do Guarani contra a Ponte Preta, das 4h30 da tarde até as 9h30 da noite, foram 5 horas de transmissão e agora aqui na live pós-derby, pronto! Falamos de Ponte e Guarani unidos. Agora vamos dividir. O Lucas toma conta da bancada verde e eu vou tomar conta da bancada preta e branca, porque nós estamos precisando. A Ponte está precisando de um carinho grande. Só lembrando que essa vitória do Guarani fez com que o Guarani, é claro que esse não é o pensamento, mas o Guarani não tem mais chance de rebaixamento. Foi a 44 pontos. Chegou no número mágico. Você vê aqui, contra a Ponte Preta ainda, o que é mais importante. Hein? Que coisa, hein? Que é mais importante pro Guarani. 44 pontos, olha só, hein? Mas, ó, não cai mais. Você falou uma coisa rapidamente pra gente poder encerrar. Tanto a Ponte precisa do Guarani, assim como o Guarani precisa da Ponte. Os dois times vão estar unidos. Sim, sim. Essa rivalidade histórica entre Guarani e Ponte Preta, que fique no campo, gente. Mas a Ponte, pra fortalecer a Ponte, o Guarani precisa estar forte e vice-versa. Só o Guarani na Série A não vai ter muita graça. E o Guarani precisa subir pra Ponte Preta passar mais vergonha ainda, pra ver se o ano que vem os caras criam vergonha na cara e contratam jogador bom pra gente não passar vergonha. Tchau, Lucas. Um abraço. Valeu, Carlão. Tamo junto. 10 da noite, mais 10 minutos. Em nome de todos, eu, Carlos Corsato, agradeço o carinho da sua audiência. Torcedor, como é live do derby, não vou fazer o meu fechamento normal, tá? Um abraço do tamanho da cidade pra você. E até a próxima. Tchau.